Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BCast. E hoje, como co-host, temos Adriano Silveira. Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aulas aí sobre finanças. E hoje a conversa é com dois ícones da assessoria financeira, mais de 50 anos de experiência em assessoria financeira para empresas. Hoje nós temos Clóvis e Guilherme. Então, Clóvis, se apresente pessoal e fale um pouco da tua história, um pouco de como tu iniciou o processo. E depois, Guilherme, eu também gostaria de ouvir um pouco de como foi essa transição aí do Clóvis para o Guilherme na parte da assessoria. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Clóvis Schwan. Já atuo em Novo Hamburgo há 50 anos, vamos dizer, na área contábil e de assessoria nas empresas. A minha carreira se iniciou no escritório do meu irmão, Carlito Schwan, meu guru, um homem que me preparou para a vida, né? Trabalhei 31 anos com ele. E já fazem 24 anos que eu tenho uma carreira solo, né? E para dar seguimento, dei seguimento à minha atividade na região. Na oportunidade quando eu comecei, a gente chegou a ter um escritório na época da exportação de calçados, na época dos anos 70, 80, né? Foi o auge da atividade econômica na região. A gente era uma empresa especializada, né? Nessa parte financeira, contábil, tributária da época, né? E a gente percorreu vários anos junto com essas empresas. E após esse período das exportações de calçado, o mercado inclinou para o mercado interno, que nossas operações de exportação, nossos pedidos foram para a China. A gente teve um grande concorrente, que é a China, né? Que se especializou em calçado e nossos pedidos de exportação para os Estados Unidos foram para serem produzidos na China. E as empresas tiveram que se adaptar a essa nova realidade, e muitas empresas, na época que ocorreu isso, em questão de um ano, mais de 200 empresas fecharam, né? Então, elas desapareceram, né? São gerações, né? Histórias muito bonitas, né? Que tiveram que fechar porque não existia mais mercado. E algumas empresas que eu trabalhei, a gente conseguiu realinhar as empresas para o mercado doméstico. E hoje são grandes empresas sólidas, né? Permanecem no mercado, são líderes de mercado, né? E isso me trouxe um conhecimento muito forte na questão da comercialização de produtos no mercado interno. Então, que era uma novidade para nossa região. A gente era comprado na exportação, e as empresas obrigaram-se a aprender a vender o seu produto, né? E com o passar do tempo, essa cadeia de processo produtivo, calçados, a gente tem toda uma infraestrutura na nossa região em questão de todos os fornecedores estão no raio menos de 100 quilômetros. É o couro, componentes, né? Toda a matéria-prima é produzida aqui. Isso é uma situação muito rara no mundo, porque tem poucos lugares no mundo que tem essa infraestrutura. Isso é um legado que a exportação de calçado deixou aqui e permanece na região. Isso é o sucesso da velocidade que as empresas se adaptaram para gerar essa nova visão comercial, industrial, para abastecer o mercado interno. E isso evoluiu de tal maneira que as empresas brasileiras aqui, as grandes marcas aqui, hoje abastecem praticamente o Mercosul de calçados, né? Competindo com a China, né? Em custo, preço, né? Porque nós temos uma infraestrutura muito competitiva na questão de matéria-prima. Então, toda essa experiência, bagagem, eu participei, são histórias de 50 anos, né? De transformação de mercado que eu vivenciei, né? E participei e aprendi muito, né? E essa bagagem eu trago dentro de mim, né? E hoje, com o passar do tempo, e a gente aplica essa visão, essa metodologia, esse conhecimento nas empresas com quem a gente atende hoje.
Então, a gente atende empresas de todos os setores, né? E na minha trajetória, eu já, esses dias fazendo um cálculo, eu participei, já trabalhei em mais de 1.200 empresas. É uma história bem É legal. muita história. É um, é um know-how, é um conhecimento, né? Que a gente traz até hoje. Claro, com a evolução da tecnologia, hoje estamos falando inteligência artificial, a robótica, né? A planejamento tributário que está acontecendo, né? Então, a gente está vivendo um novo momento no mundo, né? De mudança na questão de produção industrial, né? E questão de consumo. Então, essa grande mudança vai ser um grande marco. Em 5, 6 anos, esse mercado vai mudar totalmente, né? E quem não tiver uma visão clara do que vai acontecer, né? Provavelmente nós vamos ter uma história similar a essa da época da exportação de calçado, que fechou 200 empresas, né? Eu ia perguntar sobre isso, porque a gente teve em Novo Hamburgo, que era a capital do calçado. Novo Hamburgo era uma das cidades mais fortes e imponentes do Rio Grande do Sul. E como se fosse do dia para a noite, essas empresas começaram a quebrar uma atrás da outra. E hoje a gente teve uma crise muito grande no Novo Hamburgo aqui. Então, como é que foi essa etapa ali? Eu não tinha idade para ter noção nessa época, mas eu gostaria de escutar como é que foi o processo das empresas. Você que trabalhou diretamente dentro dos escritórios com questões tributárias, como é que foi isso? Na verdade, como eu falei antes, a nossa indústria ela não vendia calçado, a gente era comprado. E a gente tinha o americano resolveu fazer o sapato aqui no Brasil e é o maior comprador, é o maior comprador do mundo, né? Os Estados Unidos. Então ele desenvolveu essas redes de lojas, eles montaram escritórios aqui na nossa região e pegaram esse conhecimento calçadista, treinaram essa mão de obra, trouxeram tecnologia, buscaram linhas de financiamento, criaram várias ferramentas que a gente desconhecia, né, comercialmente, né? Então as empresas tiveram quem na época estava preparado para isso, o empresário era um visionário, ele enxergou uma grande oportunidade e se preparou para isso, fez investimento em tecnologia, as empresas cresceram, né, se capitalizaram, né? Então são empresas que realmente aprenderam a produzir um calçado de qualidade e competitivo. E com a mudança da perda de mercado para a China, quem tinha essa visão industrial e custos, né, simplesmente transformou esse conhecimento e aplicou no mercado interno, né? Então, as empresas que não quiseram se atualizar ou que não tiveram essa visão, obrigatoriamente foram fecharam, tá? Então, elas desapareceram, né? Muitas fecharam porque não valia mais a pena ter um negócio que não gerava resultado. Outras fecharam muito tarde, perderam o que conquistaram, a riqueza que foi adquirida, e muitos, sabiamente, fecharam, pagaram seus compromissos e foram investir em outros segmentos, em outras regiões do Brasil, né? Então, realmente é um legado que está aqui na nossa região. Esse é hoje empresários daquela época atuando. Eu conheço, acho que uns 3, 4 ainda daquela época, né? Que eram líderes, né? Que estão ainda vinculados ao calçado. Nós estamos na terceira geração, né? Hoje naquela época, né? De empresas calçadistas, então já são o neto daqueles que estão tocando as empresas que aprenderam, né? E estão tocando esse negócio de uma maneira eficiente. E, seu Clóvis, essas empresas que não conseguiram seguir ali no segmento, foi porque não se adaptaram às novas regras ou realmente não conseguiram se manter dentro desse caos aí que teve dessa mudança? Na verdade, o que aconteceu é que a, a perda desse mercado, né? A, como eles não tinham essa estrutura de comercial, realmente eles não tiveram outra opção
Eles não estavam preparados para mudar de mercado, ir para um outro mercado novo, né? Algumas empresas fizeram isso, né? Nós temos casos grandes de grandes empresas que ainda exportam para a Europa, né? Na época, exportam para a Europa. Tem mercados europeus comprando sapato de qualidade do Brasil. Mas são raríssimos, são poucas empresas, né? Mas empresas que se adaptaram e se prepararam para isso, né? Mas né, aquela turma da exportação inicial, realmente poucos resistiram. E Guilherme, como que é trabalhar do lado de uma pessoa que está 50 anos no mercado com tanta história? Cara, deve ser um aprendizado diário, assim. Todo dia é uma coisa diferente que tu descobre. Me conta um pouco como que é trabalhar do lado de uma figura tão importante no mercado financeiro. Certo. Vou contextualizar um pouco da minha história e para poder chegar na tua pergunta. Então, tenho 37 anos e desde pequeno eu vejo o Clóvis, meu pai, trabalhando no segmento, né, aqui na região do calçadista e também nos demais segmentos alimentícios, né, que foi um foco muito grande que ele surgiu depois da queda do calçado. Com isso tudo, eu aprendi muito a questão lógica de cálculo, de viabilidade econômica, entender sempre que a área comercial é importante para a empresa, que o mercado muda muito rápido, e fui estudar administração, né, na Unicinos, né, o GIL, Gestão para Inovação e Liderança, já pensando em um curso onde você tem que ter iniciativa e não pode ficar e te incentiva a não ficar parado no tempo. Dentro disso eu fui aprender com o Clóvis que quando eu fui trabalhar com ele, né, depois de 2 anos formado, que eu tinha que saber vender o meu serviço na área comercial. Por quê? Ele trouxe essa questão agora toda da área calçadista. Os americanos vinham para o Brasil comprar sapato e as fábricas não sabiam vender. E o que aconteceu? Acabaram fechando. Então, na consultoria não é muito diferente no trabalho. Quem não sabe vender, quem não busca as oportunidades, vai perder mercado e vai acabar fechando. Então, ele me ensinou a vender o serviço, a trabalhar, a entender a dor do cliente e ofertar aquilo que realmente a gente pode entregar e ajudar, e entendendo as dores do cliente e sempre sendo muito honesto e dizendo a verdade. Por que eu falo muito honesto e verdade? Porque eu não posso ofertar aquilo que tu quer ouvir, eu tenho que falar realmente a verdade, que muitas vezes não é aquilo que o empresário quer ouvir, não é aquilo que ele almeja. Então me formei, fui para a área tributária, que é uma questão muito importante no Brasil, fiz uma especialização na área tributária e depois eu fiz um MBA em gestão comercial. Então, com esse conhecimento que eu adquiri, eu aprendi a ter meus próprios clientes, prospectando. O Clóvis está me ensinando agora a montar uma equipe qualificada, então a gente já tem algumas pessoas atuando conosco há bastante tempo, e a equipe qualificada não é só qualificação de conhecimento, mas qualificação de princípios éticos e morais. Tem aquela pessoa que sabe que tu pode contar com ela, que vai estar contigo nas horas boas e ruins, porque essas pessoas são as que fazem a diferença. Sim. Né? E junto a isso, quando eu vou para um cliente e tenho uma dúvida, a gente entra em muitas questões jurídicas, a gente entra em questões éticas e morais, a gente entra em conflitos de família nas empresas. Muitas vezes eu não tenho a solução, porque é algo que eu não vivi. Então, sempre ligo para o Clóvis e ele me ajuda, me orienta, porque como ele passou por mais de 1.200 empresas, ele já passou por tudo que tu imagina de problemas. E aí ele muitas vezes dá um caminho que a gente nunca imaginou, ou que muitas vezes ninguém tinha pensado. Então, a gente tem que ser criativo, tem que ter paciência, tem que cativar as pessoas e às vezes tem que ser neutro, né? Então, ele me auxilia muito nessa fase. É muito importante quando tu chega num cruzamento, tu não sabe para caminho seguir, tu tem dúvidas, tu tem uma pessoa te aconselhando porque ele já viveu isso e vai te dar o atalho, vai te dar o melhor caminho. Muitas vezes o melhor caminho não é o mais lucrativo, mas no final é o que vai te chegar onde tu almeja, e aí sim tu vai colher os frutos, né? Então, sim, esse passo a passo diário é muito importante. Então, semanalmente a gente eu ligo para ele, fazendo minhas confissões, e ele vai me orientando nos melhores caminhos. E muitas vezes, quando eu ainda tento
fazer o caminho que eu imaginava, dá o problema, eu lembro do conselho dele. E aí o mais importante que ele ensina, quando tu tomar um caminho, tomar uma decisão, se lá na frente não acontecer do modo que tu esperava, de algum problema, tu tem que saber como voltar, diminuindo os problemas sem causar prejuízo. Isso por qualquer questão pessoal, financeira, da empresa. Tu toma uma decisão que tem risco, tu tem que saber como neutralizar ela para tu não quebrar a cara, né? Até porque quando tu envolve a questão financeira na empresa, normalmente quando eles vão buscar uma consultoria, porque eles já estão bem com a empresa bem estressada, praticamente acordam pessoas, como a gente diz, né? Então, lidar com isso deve ser muito estressante, né? Porque tu não chegou na parte boa da empresa. Chegou quando o cara tá na mal, tá na parte ruim, né? Isso. Hoje, onde eu atuo mais, né? O Clóvis tem os próprios clientes dele, eu tenho os meus. Eu atuo muito na empresa, trabalho com empresas que estão um pouco estressadas, mas também trabalho com empresas que estão extremamente estressadas, né? Que são aquelas empresas que muitas vezes estão com a corda no pescoço, a corda já está enforcando, não tem mais oxigênio, não tem dinheiro para pagar a folha, não tem dinheiro para pagar o fornecedor. Tem alguns casos extremos. E aí a gente tem que tomar soluções extremas também, né? Então a gente tem a consultoria de turnaround, onde a gente tem que fazer uma imersão dentro da empresa e junto com o dono acompanhar as tomadas de decisões e orientar ele a melhor tomada. Sempre enfatizando que quem toma a decisão sempre é o dono da empresa, nunca somos nós. A gente orienta e explica e ele toma a decisão, né? Porque a responsabilidade é dele sempre. Então, quando tem o turnaround, a gente indica a solução melhor, mas sempre ele tomando a decisão final. E quando ele toma alguma decisão que não é aquilo que a gente indicou, a gente explica os prós e contras dos problemas que podem gerar, né? E aí é o desafio, convencer ele a tomar a melhor decisão. E acontece muito esse atrito, sim. Acontece bastante porque o povo, as pessoas, elas têm que às vezes trocar a equipe de trabalho, e aí tu tem um familiar, tu tem uma pessoa que está 30, 40 anos contigo. Não é que a pessoa não é mais boa, a pessoa não está atualizada, né? Mudou a cultura, tem que ser mais ágil. Isso acontece muito. Ou aquela pessoa te ajudou muito no passado, e aí É um apego emocional, tem né? o pego E eu acho que emocional. apega muito também na questão do ego. Normalmente, quando a gente tem uma empresa, a gente tem a empresa como se fosse um filho. Sim, E aí, de exatamente. escutar alguém dizer assim, cara, tu tá seguindo, tu tá fazendo errado, tu tem que seguir por esse caminho, senão tu vai quebrar. A pessoa escutar isso e ver que ela tá errada, tu tem que ter muita maturidade, tem que engolir muito teu orgulho. E eu acredito que, principalmente com pessoas ali um pouco mais velhas, que têm empresa já há 20, 30 anos, tu falar isso para ela, muitas vezes ela pode levar como insulto. E eu acho que esse é o ponto de atrito mais complicado, né? A pessoa realmente ela assumir que tá errada e que ela tá levando a empresa pro buraco da forma como ela tá fazendo e assumir que ela tem que mudar. Eu acho que esse ponto é o maior atrito, né? É bem complexo e também tem a questão aqui no Vale dos Sinos e aqui no Brasil em geral, o brasileiro ele tem muita questão de ter posse. E as grandes maioria das empresas, elas erram no momento que elas vão fazer um grande investimento. Montar um parque fabril novo sem calcular como ela vai gerar caixa para pagar aquela conta, ou achando que o mercado vai dar o resultado sem ter um planejamento adequado. E muitas vezes ele tem a ideia de eu quero ter minha própria sede. E quando tu vai construir a própria sede, tu quer fazer do jeito que tu gosta. E do jeito que tu gosta, tu vai fazer tudo com muito capricho e qualidade. E aí acaba gastando muito mais do que a empresa tem condições ou acaba não planejando e tomando uma linha de crédito barato estruturado para fazer essa questão. Então, hoje muitos clientes nos procuram quando eles fazem investimentos altos de forma errada e acabam estrangulando e tirando caixa da empresa e se endividando sem ter um planejamento. O endividamento ele não é ruim. O endividamento ele é bom se for feito estruturado, planejado, para que gere o resultado alcançado. Pois é, uma dúvida que eu queria saber. As empresas, quando procuram vocês, é quando realmente estão esgoelados ou realmente ou quando eles querem subir de nível, querem investir, eles também, vocês pegam empresas que estão fluindo e vão melhorar, por exemplo, querem investir, ou é só quando estão tão esgoelados ali, não tem mais solução? Não, hoje, deixa eu te colocar uma visão. O Guilherme fez um comentário seguinte: a regra número 1, toda vez que tu inventar uma coisa, tu tem que conseguir dar o passo e tem que saber voltar ao passo.
Tá? Então, eu chamo de sabe armar a bomba, tem que saber desarmar, sem estourar na tua mão. Quem souber fazer isso, o cara vai é vencedor. Então, isso vale para a vida pessoal, vale para os negócios. Toda vez que tu cria faz um crescimento, faz um investimento, cria algo novo, enfim, tu tem que saber, ó, se não der certo, como eu vou recuar? Tu tem que ter a volta. Então, a maioria só, vamos empreender, vamos para frente. Ah, agora não dá mais para recuar, tem que seguir mais, né? E vai empurrando até bater contra o muro. Por quê? Porque é o ego, tu falou bem antes ali, é o ego que fala. Eu não vou me dar por derrotado num algo que eu criei aqui, agora eu vou até o fim. E muitas vezes um conselho só no ouvido, né, diz o seguinte, olha, quem sabe a gente faz um pouco diferente. Tu demonstra para ele que aquele endividamento dele, né, não tem faturamento nem capacidade para pagar nesse prazo que ele contratou ou no juro contratado, isso pode mudar a vida da empresa. Daí, se tu convencer ele, ó, se tu alongar isso, repactuar a dívida, ó, melhorar o juro, crescer o faturamento, mudar o mix de produto, melhorar a margem de produto, tu vai pagar isso e vai gerar mais lucro. Isso que a gente faz. Tu faz uma fotografia aérea da empresa e identifica todos os gargalos. Se é gargalo industrial, se é gargalo financeiro, se é gargalo de custo, se é gargalo comercial, é um gargalo de mão de obra qualificada. Né? Então, tu identifica aonde a empresa para de crescer, que ela vai numa velocidade e alguns vão ficando para trás. Não é porque eles querem ficar para trás, eles não estão preparados para assumir aquele compromisso, não foram treinados, né? Estão num lugar errado naquele momento. Então a empresa não cresce junto. Então uma parte cresce, outra não. Daí começa o desarranjo. Daí o financeiro tem que bancar essa falta de fomento, né, de geração de caixa pelo faturamento, tu vai buscar emprestado no banco, tu joga um balde d'água na piscina, né? Daí tu vai chamar os bombeiros, não vai encher a piscina, vai chamando um monte de gente, né? A gente tem que enxergar. E isso a gente tem muita facilidade. A gente faz um diagnóstico de uma empresa, né? A gente parece que a gente está olhando a alma do cara. Então, a gente tem um olho treinado para isso e conhecimento para isso. Na verdade, a empresa ela é um reflexo de como o dono cuida da própria vida, Isso, na minha opinião. Exatamente. Se o cara tá administrando mal, tá gastando muito, ou se ele não tá contratando profissionais adequados, é reflexo do que ele já vem fazendo há muito tempo. Não é do dia para noite que uma empresa se endivida ou que ela entra num buraco. É consequências e decisões que foram tomadas até ali, né? Até investimento em tecnologia, né? Hoje, vamos dizer o seguinte, que eu vejo, que a gente detecta muito as empresas que a gente vai verificar, tu está com uma tecnologia desatualizada. Então, tu quer competir num produto, o concorrente tem uma tecnologia melhor que a tua. Então, ele compra a matéria-prima no mesmo cara que tu compra, tá? Mesmo custo. Paga o mesmo valor, faz toda a parte de planejamento, concorre no mercado, só que um produz 100 peças por minuto e o outro produz 20. Né? O que vai acontecer? Eu faço um movimento estratégico no cálculo de custo e ele não vai vender mais nada, porque não tem tecnologia para acompanhar. Né? O custo deles fica muito alto, né? Exatamente. Ele não tem preço competitivo. Exatamente. Daí o outro baixa um pouco a margem e te tira o mercado. Exatamente. Então, essa é a engenharia de produto, mercado, né? A inteligência de mercado, que a gente faz muito, nosso trabalho, é identificar quem são os teus concorrentes. O mercado está disponível, é de todo mundo. Né? Tá, quem são eles? Esse. O que ele tem de diferente do que eu tenho? Tem isso. Daí tu simula o custo, ó. Pelo preço que tu está praticando, né? Tu vai ter que, para concorrer com ele, tu vai ter que abrir mão de tanto de margem. Por quê? Tu está pagando mais cara a matéria-prima, tua produtividade é mais baixa, teu custo financeiro é mais alto que ele, né? Tua forma de tributar, está tributando errado. Né? Tu tem vários vícios no raciocínio estratégico, né? Que vai te comendo 0,5%,
0,3. Essa parte isso aí. tributária tem bastante erros, né? Muito erro. Eu acho que é uma das coisas mais complexas Tem, né? e que mais quebram empresa, eu acho que é isso. Isso, daí então uma é a questão de uma é de como calcular, aproveitar os créditos, e a outra é aproveitar de incentivos que tu tem, alguns projetos especiais que existem, onde tu ganha competitividade. E só que isso tem que ter, tu tem que fazer parte do projeto. Então, como é que tu mede tua competitividade? Batendo teu preço com o concorrente. Daí tu vai dizer, ó, tu não vai conseguir crescer com essa metodologia. Tem que investir. Sim. E daí tu não tem dinheiro para investir. Como é que nós vamos fazer? Daí começa a engenharia da gestão. E Clóvis, o senhor viveu mais 5 moedas diferentes. E eu acho que nessa transição de muda de nome, muda de nomenclatura, como é que foi essa transição? Porque eu acho que isso também são coisas muito complexas, né? Uma que eu lembro que é a mais recente ali, que foi do Real pro Cruzeiro, se eu não me engano, essa ali todo mundo fala que foi uma catástrofe, que a gente estava com... Nossa inflação diária era absurdamente alta. E como é que foi a questão financeira nessa época? Porque quebrar uma empresa quando a inflação todo dia muda de valor é... Acredito que foi um desafio gigante, né? É que na época, quando a inflação era alta, galopante, né? A gente foi transformada, a, as empresas já sabiam, as empresas organizadas já sabiam precificar, tá? Isso é precificação, né? Então, então quem não acompanhava isso, toda vez que ocorria uma oscilação na moeda, ele não sabia se ajustar rapidamente, né? Então, as empresas que sabiam lidar com a inflação, né, calcular certo e vender com a inflação, né, nunca ganharam tanto dinheiro. Ganharam mais que eles dinheiro compravam matéria-prima barata e vendiam mais caro. era uma gestão Sim. isso. De quando caiu fora, quando foi para o RV, criaram um parâmetro, né, que zeraram a inflação, né, daí o que aconteceu? É uma realidade. Daí essa engenharia comercial e de cálculo de custo mudou totalmente. Mas quem estava acompanhando e estava entendendo, logo se adaptou. E a maioria não se adaptou, porque eles não sabiam precificar, né? Daí o cara, a empresa organizada foi lá e comeu o mercado do pessoal. Tu ocupa espaço. Sim. Né? Então, toda empresa, uma coisa, toda empresa que fecha, não abre outra no lugar. A concorrência absorve o mercado dele. Sim. Então, hoje é o seguinte, então, eu sou da opinião de que tu tem que lutar pela empresa, tentar fazer de tudo para manter ela, porque no momento que ela fechar, tu não abre outra. Né? Então, por isso que as empresas médias, né? Empresas médias, né? Pequenas todo dia nasce e fecha, né? Mas as empresas industriais, grandes comércios, enfim, né? Quando fecha o mercado toma conta. Uma empresa média hoje ela é mais ou menos de qual faturamento? Uma empresa média hoje, vamos dizer aqui, No Rio Grande do Sul, né? no Rio Grande do Sul, ela fatura de 1 a 2 milhões, né? Por mês. Por mês, né? Aqui no nosso, Não, considerando aqui nossa região. Nossa região Se tu vai para São Paulo, São Paulo é outro nível, né? é outro número de faturamento da E média. aí tem uma empresa razoável, boa, de mercado, tem empresa de 1 bilhão por mês, né? São empresas altamente com gestão estratégica, né? Mas empresas de até 100 milhões são empresas boas de, de, de gerir e organizar, né? São empresas que Tem muita oportunidade. muita oportunidade, dá para crescer e dá para remunerar bem o capital do investidor, né? E dá para fazer um belo trabalho, né? Então, eu digo o seguinte, um bom planejamento, só no tributário, só no planejamento tributário, né? Tu pode aumentar aí de 1 a 20% do lucro. Tá, no tributário. 20% do lucro. Do lucro. Tá, 20%, não, 20% do faturamento. Do lucro. Então, vamos dizer que tu tem um lucro líquido de 10%. No planejamento tributário, tu pode aumentar 2%. Então, tu pode andar. No financeiro hoje, um bom planejamento financeiro, tu pode ganhar até 3% a mais
30% do teu resultado, né? Tá? A organização é a chave para o Esse- negócio, realmente. Mas é a diferença isso. Então tu vai somando, daí o parque industrial competitivo, né? Isso ali isso dá para ganhar 20 a 30% na rentabilidade da empresa. Então isso tudo tem que ser medido, tu enxerga isso. Só que tem que ter métricas, né? Conhecimento para fazer isso. E dentro do nosso escopo do escritório, a gente tem especialistas, né, em cada área, né? São nossos parceiros nossos, né? Que quando na área industrial tu quer fazer uma análise da produtividade da empresa, tem uma equipe especializada que vai lá fazer uma análise, o apontamento vai dizer, olha, a tecnologia que ela tem aqui, se ela não fizer esses investimentos aqui, ela vai desaparecer no mercado, porque a concorrência está assim, né? Então, tu tem essa visão. E nós vamos ter agora essa reforma tributária, todo mundo fala, né? Sim. Que Até Pois é, tá. está em voga e Só o que tal, fala. né? Tá, isso também isso vai mudar toda a precificação dos produtos. Né? Isso vai começar a vigorar o outro ano, né? Sim. Lentamente, né? Mas vai mudar a precificação. Quem não tiver organizado. Essa nova lei tributária, ela vai atingir as menores empresas ou também vai pegar as Vai pegar empresas? principalmente as menores. As Porque menores, as empresas né? já estão no lucro real presumido. Eu acredito que as pequenas que vão ser mais atingidas, né? Ou não, tô errado. Não necessariamente. O que vai acontecer com a reforma tributária? Mesma questão que aconteceu aqui no Vale dos Sinos, que o Clóvis comentou na calçadista. Quem estiver organizado e preparado, ele vai conseguir trabalhar, vai ser competitivo. Por quê? Porque tu tem que ter todo organizado, toda a tua parte fiscal da empresa, os lançamentos, um planejamento de crédito de quem tu vai comprar. Tu tem que ser competitivo também na questão produtiva. Então tem que saber depreciar os bens certos, adquirir o tempo de comprar tudo. O grande que não está organizado, ele vai sofrer as consequências de uma organização. Ele não vai se acreditar direito, ele vai pagar mais imposto, o produto dele vai diminuir a margem. E automaticamente que diminui a margem, ele vai perder competitividade e vai diminuir o lucro. Da mesma forma que a questão financeira que ele comentou. Uma pessoa que tem uma boa estratégia financeira, ela pode vender num prazo maior que o concorrente e cobrar até mais caro o produto, mas ele vai financiar o concorrente num prazo maior. Pode ir comprando à vista, apertando no preço. Pode importar com custo baixo. Então, tu pode ter estoque e remunerar melhor teu estoque com a inflação no mercado. Então, na estratégia tributária não vai ser muito diferente. O aluguel vai aumentar de custo, alguns setores vai diminuir, mas na grande maioria vai onerar o preço. E o que acontece? Muitos empresários vão tentar repassar esse custo para o preço. E quem repassar errado ou não conseguir repassar para o mercado, que existe um período de transição onde o mercado não vai aceitar o repasse, essas empresas não vão gerar resultado. E aí correm o risco de colapsarem. E quem estiver preparado, com o caixa ok, organizado contabilmente, tiver uma boa estrutura, vai surfar, vai pegar esse mercado que vai sobrar e vai surfar uma onda muito boa. Então, toda vez que existe uma transformação e tu não está preparado, alguém vai surfar o mercado que tu vai deixar em aberto. A grande diferença na reforma tributária é que o projeto de arrecadatória da União, a centralização dos tributos vão estar na União. Os municípios e estados vão perder a grande fatia de arrecadação deles de tributos. Então, quem vai ter o caixa é a União. E ela vai repassar, vai ter um rateio, né? Vai passar com critérios a serem definidos, parte desse faturamento, dessa receita, para o município, para os estados. Então, vai ter o controle de tudo. Quem vai sofrer mais vai ser os municípios, então, as cidades, os municípios. E os municípios vão se ferrar mais, né? Porque eles vão ter pouca arrecadação. Só o IPTU, né? O IPTU. Daí o que vai acontecer com o IPTU? O IPTU, como não tem, eles têm alguns gastos diferentes e tal, né? O IPTU vai ser uma forma de compensar essa perda de receita. Então, conforme o município, conforme for a gestão de cada município, essas alíquotas podem mudar até a valorização dos bens.
Então, vamos dizer o seguinte, olha, eu preciso faturar mais, tá? Vamos valorizar mais os bens, tá? Os imóveis na tal região, nós vamos X o metro quadrado, né? A alíquota, em vez de ser aqui, vamos melhorar, vamos aumentar a alíquota. Então, o que vai acontecer? A tendência é que tu tenha um imóvel que é teu, né? E que pode ser que em 20 anos tu vai devolver ele em IPTU, com a nova reforma tributária. Então, tu vai ser dono. Vai estar alugando do governo. Exatamente. Tu pagou imposto para comprar o bem, né? Aham. E vai pagar mais, em 20 anos, vai pagar mais o valor do bem em imposto. Verdade. Isso é a grande mudança. E a outra grande mudança é que com a reforma tributária, a cobrança do tributo vai ser na fonte. Na hora da emissão da nota, tu Daí tem vamos que dizer o recolher o seguinte, imposto. vamos dizer que tu vai comprar uma televisão numa loja ali, X reais, aí vai ter a carga tributária ali. Quando a loja vender o bem, a parte da União já é na fonte. Já sabe. Tá, daí esse recurso hoje está no capital de giro das empresas. Eles pagam no mês seguinte, Sim. tal, e muitas Consegue administrar. muitas não pagam para fazer caixa, E depois renegociam. renegociam, né? Isso vai acabar. Então, quem está apertado de caixa hoje já está sofrendo com isso, Já está fazendo essas manobras. isso vai desaparecer. Então, se tu não se ajustar nesse período agora nós vamos ter agora Que é 2026, eu acho, né? começa lentamente. É uma transição, Uma né? transição, né? Então, tu tem que ter esse aprendizado, né? Estratégico também, né? Vai faltar capital de giro. Então, tu vai ter que pegar dinheiro empresário para pagar o imposto, né? Vai faltar dinheiro para capital do teu negócio. E Isso tende ao capital ficar mais caro, os juros do banco, ou sim, tende a não... a tendência é o capital ter um custo mais caro, porque o risco de inadimplência vai ser maior, porque hoje muitas empresas no Brasil se financiam com o não recolhimento de tributo, muitas vezes de forma temporária, quando aperta o caixa, e outras vezes existe no Brasil empresas que são devedoras contumazes, que nunca recolhem tributos, como uma estratégia de financiar a operação ou pela ineficiência. Então, como não vai ter mais esse dinheiro que muitas vezes é cobrado do CNPJ e não do sócio, né? Então existe uma blindagem, né, para isso, eles vão acabar indo buscar em banco, onde o sócio responde junto, né, como avalista. Com isso, vai ser um critério maior para liberação do recurso, porque vai ser mais difícil da empresa devolver o capital. E se ocorrer muita inadimplência, a tendência é subir o custo do capital. Então, vai mudar bastante a política. Mas é importante frisar que no mundo, vários países tentaram implementar o imposto antecipado e não tiveram sucesso e voltaram atrás. Então, existe uma expectativa que possa ser que o Brasil volte atrás nesse aspecto. Mas não existe nada em pleito. Mas isso está em especulação ou é só... Pela história mundial. Sim. Todos os países que tentaram e não deu certo, voltaram, né? Mas no Brasil é diferente sempre. Então, existe uma expectativa, mas a gente não sabe como é que vai ser bem exato. E focando na empresa de vocês, essas novas leis tributárias aumentou a demanda, não aumentou? Como é que vai Que ficar? muito está iniciando, né? Então O pessoal não está apavorado ainda. Na verdade, eles estão apavorados, só não estão sabendo como fazer. A regulamentação está saindo agora. Sim. Mas ela é lenta, não é nada agressiva agora. Mas ela é mais agressiva nas pessoas físicas agora, né? Isso. Né? Que todo mundo vai pagar mais imposto. Sim. Né? Então, hoje, as empresas, as pessoas físicas, eles vão ter um sistema de inteligência artificial que monitora o pagamento de PIX. Tá? Então, você tem pessoas físicas aí que são freteiros, enfim, Sim. fazem algum... Eles Não recebem tem CNPJ. Profissionais liberais. liberais, né? Então recebem lá de várias fontes, né? E não tributam. Né? Não tem uma empresa regulada. Né? Não pagam. Né? Até o cara do Uber, né? Assim, tem várias. O Uber não é regulamentado ainda, né? Então, isso também tem. Então, o jardineiro, o cara que faz serviço, né? Eles recebem mensalmente, vai em vários lugares,
Isso tudo, o valor deles vai passar dos 5 mil da isenção, né? E vão pagar o Daí imposto. eles vão monitorar. Não digo que vai acontecer imediato, né? Mas isso é uma tendência de todo mundo vai ter que se organizar. Então, isso o que vai acontecer? Vai tirar dinheiro do bolso do consumidor. E vai aumentar o custo do serviço e dos produtos prestados. Tu vai ter que repassar isso por preço, né? Ou seja, os pequenos. Não, sim, não, outro passo vai custar mais caro. Tem uma senhora que faz a limpeza na tua casa, cobra X reais por limpeza. Hoje ela não paga imposto. Sim, exato. Tá, se ela trabalhar lá, daqui uns dias pode ser que ela tenha um valor Imagina razoável. a gente com um eletricista, por exemplo, que ele vai lá e recebe o Pix Ah, para comprar o material. Ele não vai tirar a nota do ali. não. Não. Aí ele recebeu, vamos supor, 5 mil do serviço e mais 5 mil do material. Ele teria que tirar uma nota de 10. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar 25% sobre o faturamento completo, porque ele não sabe fazer essa tributação. O lucro dele vai ser 3 mil reais, por exemplo, nem isso. Isso Vai dar até menos que isso, na verdade. É bem importante, né, essa questão tributária. Hoje, o que o governo já está fiscalizando? PIX de CNPJ para pessoa física. Transferências CNPJ para física. Isso já é uma realidade, já está sendo monitorado, mas ainda não estão mandando a conta, certo? Mas movimentos altos de pessoa jurídica para física já estão caindo na malha fina e já estão tendo que pagar os impostos, né? Junto com isso, esse ano já está valendo a questão de divisão de lucros, né? Distribuição de lucros, acima de 50 mil por mês na pessoa física, já tributa e não tributa sobre exceção. É uma alíquota progressiva, que é até 10%, né? Que tributa sobre o total, né? E isso já está acontecendo e já está válido. Então, o empresário, o profissional, vou dar um exemplo, o profissional ganha muito dinheiro aí, que é na medicina, né? Um bom cirurgião, um médico, um anestesista, que fatura muito, geralmente ele tem um CNPJ. E esse vai ter que tributar na hora, senão no final do ano o fisco vai autuar ele, certo? Nós somos profissionais, somos empresários. Hoje, a partir de janeiro, tudo que nós for pagar precisa de nota fiscal. Por quê? Porque eu jogo despesas dentro da minha empresa e eu tenho muitas despesas que eu pago às vezes por Pix que não tem nota. Então Sim. eu tenho que jogar essa despesa porque senão eu vou ter um lucro muito grande na minha empresa. E eu tenho que justificar o que eu estou fazendo com ele. E aí também existe o risco de vir de auditarem depois da empresa e dizer que aquele lucro foi para minha pessoa física. Que eu tenho que justificar. Ah, eu paguei algo. Ah, tá no caixa físico? Cadê o dinheiro? Já aconteceu isso, né? O governo pediu para todo mundo informar aquele dinheiro que declarava que tinha físico em casa, no imposto de renda, levar até a Receita e declarar, se existia mesmo. Porque não existia, tinha que baixar no imposto de renda. Então, tá, mas o governo vai cobrar mais isso. Por um lado é bom para quem é organizado, mas por outro lado vai aumentar o custo de muitos serviços prestados. Então, como o Cláudio comentou, nós temos lá a nossa diarista, que vem limpar meu escritório. Ela não emite nota. Já pedi para ela. Pois é. Ela nem sabe como vai emitir. Eu instruí ela a ver como é que verifica com o contador a possibilidade de abrir um MEI, ou para te poder organizar, até porque tu vai poder ter renda declarada, ela não tem, né? Ou então, alguém que nem o eletricista, vai ter que trabalhar com um livro caixa, vai ter que organizar essa questão. Então, nessa questão contábil vai ter bastante demanda, né? Nosso foco é gestão de empresas, não somos contadores, né? Mas entendemos por causa da necessidade dos nossos clientes, não somos contadores, né? Então, a gente orienta o cliente junto com o contador dele, né? Mas vai ser uma demanda que vai aumentar, com certeza, e vai aumentar o custo de vida do brasileiro, diretamente. A carga tributária vai aumentar e vai ser repassado parte para o custo de vida. E dentro de todo esse tempo que vocês vêm trabalhando com empresas, o Clóvis ali mais de 50 anos, qual que é o maior erro que vocês veem dentro das empresas, sendo familiar ou empresas com conselho? Qual que é o erro que mais se repete? Bom, olhando, o erro maior em geral nas empresas, não é tu não preparar teu sucessor. Tu tem excelentes empresas atuando no mercado, né? Onde o fundador que criou, iniciou, é visionário e tal. Então, para tu dar continuidade disso,
tu tem que preparar alguém ou profissionalizar a empresa. Então tem 3 caminhos. Ou tu prepara o teu sucessor familiar, né? Ou tu profissionaliza a empresa, contrata executivos, ou tu vende. Porque senão, se tu não tiver, não preparar o sucessor e tu, com o avanço da idade, tu não consegue mais acompanhar toda a evolução, nem tem predisposição mais física, né, de tocar um negócio, né? Então, a tendência das empresas, quando tu demora muito para fazer isso, tu acaba fechando ou perdendo o negócio. Então, tu tem que preparar isso. E hoje, Um dos carros-chefes do escritório é fazer a sucessão. a sucessão, eu faço essa transição em várias empresas, já fiz. Sim, que é importante. Preparar, né, a sucessão para tocar na empresa. Tá apta, né, a ter um A conhecimento, né? Claro que não é só abrir a orientar, né, conduzir e se preparar, né? Preparar não é só executar, ele tem que se qualificar, né? Então hoje a maioria das empresas, a qualificação está na prática, não está no conhecimento adquirido através de um estudo, né? estudo, uma faculdade, uma universidade. Tu aprende fazendo. Sim. E isso, quando tu aprende fazendo, tu acaba cometendo alguns erros técnicos que tu não consegue medir, tu não percebe porque tu não conhece. Consequentemente, se o teu concorrente está mais alinhado com isso, né, ele é mais competitivo que tu. Né? Então, esse é o grande desafio. Né? E geralmente nas empresas, quem criou a empresa, que teve a visão, ou ele é uma pessoa muito técnica, que ele visualizou uma oportunidade, um produto que ele consegue produzir com maior escala, com um custo menor, ou que não existia no mercado, que ninguém conseguia desenvolver na modalidade que ele pratica. Ou geralmente a pessoa, ela é uma pessoa comercial. E quando tu vai preparar o sucessor, ele tem que saber navegar nessas duas questões. Entender muito bem o mercado, entender muito bem o cliente, mas também entender muito da questão técnica e prática da operação. Porque muitas vezes, se tu é só comercial, tu vai vender teu produto e tu não entende, e às vezes tu promete, tu busca soluções que a empresa não pode entregar ou não consegue entregar na velocidade que imagina. E aí o que acontece? Tu acaba não atendendo a expectativa do cliente, ou muitas vezes tu também não entende a dor do cliente e tu sabe que internamente tu poderia resolver esse problema tecnicamente interno. Então é bem complexo. É bem complexo mesmo. Então quando eu fui trabalhar com o Clóvis, a primeira coisa que ele me ensinou a vender. Segunda coisa que ele me ensinou, me botou no chão de fábrica das empresas para coletar os dados e entender na prática como funcionava a operação, para eu entender os gargalos, para poder ajudar depois ela a organizar a produção, organizar, se é serviço, organizar o serviço, entender como é que coleta, como é que lidar com pessoas, que é o mais difícil hoje. É a parte mais complicada. E aí depois, entendendo esses gargalos, poder ir para a área comercial, ajudar na área comercial a desenvolver o mercado da empresa. Então essa visão 360, né, que é o método que a gente usa, né, que é a Schwann 360, nosso método, é que a gente leva, a gente consegue enxergar todas as áreas da empresa, um overview completo, né, e calibrando cada área para conseguir tirar o melhor dela. Não adianta, a prática é o que ensina, na verdade. Sim, mas o conhecimento às vezes tem uma indústria, hoje tem uma indústria com tecnologia, vai ter que contratar um engenheiro. Tá? Então o dono não é engenheiro. Ele foi um visionário, ele teve uma oportunidade, aprendeu fazendo e tal, só que a empresa tem que evoluir. Ele não vai dar tempo para ele controlar na indústria, vai ter que botar um engenheiro. Agora eu tenho que expandir o meu mercado. Vai contratar um bom gerente comercial, um cara que é do ramo, né? Vai trazendo a delegar as concorrência, funções, não vai é? delegando, vai montando uma equipe. Então, o líder, né? Se tu quiser ter uma boa empresa, né? E um bom gestor, né? O bom gestor não executa. Ele sabe montar sua equipe e entende do processo. Né? Então ele sabe escolher as pessoas para formar o time. Ele prepara o time dele. Né? E ele que bota e ele que também dá os limites, né, pro time e dá as metas para eles. Porque não adianta ter um time altamente preparado
e no momento tu não dá o limite que ele pode ir e não dá o caminho que tu quer seguir. Porque vou dar um exemplo, muitas empresas contratam um ótimo comercial e a pessoa sai vendendo. Não tem capacidade de produção. Não tem capacidade de produção. Ou ela acaba vendendo barato demais porque tu não limitou As margens. as margens. Ficou, né? Exatamente. Ou não validou se aquele player que está comprando de ti é um bom pagador. Isso é uma coisa que a gente vê muito nessa parte de transição, né? Eu vejo de várias pessoas que a gente conhece, várias empresas que a gente conhece, tem duas. Normalmente é duas coisas que acontecem. Primeiro, o filho não quer seguir a empresa, porque ele viu o pai trabalhando dia e noite, se estressando, tendo problema com pagamento, com isso, com aquilo. Ele não quer aquilo para ele. Por mais que ele tenha uma vida confortável, ele não quer. E a outra é que o pai não confia, não quer largar. E aí estende, e o filho vai lá, pai, a gente deveria fazer assim, faz daquele jeito, e o pai não larga o osso, não vai. E aí muitas vezes isso também acaba que o pai não cresceu junto com o mercado e não aceita que alguém que ele considera inferior ou que não tenha tanta experiência como ele, diga para ele que ele tá fazendo errado. O termo nem é o errado. Esse é um termo bem radical, né, Odívio? Tá? São visões diferentes. Visões diferentes. Visões diferentes. Então é o seguinte, são experiências diferentes. Tá? Então hoje um pai, quando trabalha com uma empresa familiar, né, normalmente o pai é o fundador, né? Sim. Ou a mãe é a fundadora. Ele que iniciou, né? Iniciou. Então aquilo, tu convencer a pessoa de que um filho já chegou no nível é difícil. E algo que deu certo há anos e agora, né? Isso. Saber que tem que mudar, né? Conforme. Volta aquela parte do ego, né? Isso, tá. Daí é o seguinte, daí tu tem que saber o seguinte, qual é o fim que tu quer? Eu quero chegar, meu objetivo é esse aqui. Qual é a ferramenta que eu vou ter que usar para fazer isso? Convencimento. Né? Como é que tu vai convencer uma pessoa experiente, com bagagem, que construiu um baita império lá, assim, tá? Daí isso, vamos dizer assim, o filho não vai ser o filho que vai convencer ele. Normalmente tem que ter esse processo de transição, né? Da passagem do bastão, né? Para a família, né? Para tocar no negócio. Então, isso é uma transição. Você leva anos para fazer isso, né? Até a pessoa diz, olha, está preparada para tocar a empresa. Você vai largando e vai tocando, acompanhando, e com os dias ela anda sozinha, não precisa estar mais lá. É o que eu estou fazendo no escritório lá. E Clóvis, de todas essas transições e toda essa tua bagagem, qual foi a maior reestruturação, a maior passagem de bastão que o senhor fez na sua empresa? Tem algum case assim que diz assim, cara, essa empresa que a gente trabalhou foi incrível, o filho fez a empresa subir de nível assim? Eu não vou citar o nome, né? Sim. É uma questão ética. É uma questão, Não, tranquilo, mas é para saber números. Tem uns trabalhos bem interessantes, empresas familiares, né? Que já eram da terceira geração. Os filhos não conseguiam gerir a empresa, né? E a empresa praticamente quebrou. Sucumbiu. Daí todo mundo caiu fora. Ou seja, as pessoas que estavam brigando, principalmente caíram fora. E sobrou para a pessoa que menos tinha condições de tocar, só o que eu faço? Vou te ajudar, né? Daí o que aconteceu? A gente levou um tempo bom, mas a gente conseguiu. Hoje é uma empresa, hoje ela é líder de mercado no segmento aqui da região, né? Uma baita empresa, né? Ela nasceu das cinzas. Que bacana. Né? É um trabalho bonito, olha, Mas é uma realidade. Emocionante. É um trabalho bonito. E hoje já está com os netos do fundador, né? Então, passou, né? E uma empresa bem gerida, muito. Ela tem vários cases aí. O sentimento deve ser bem interessante. É isso aí. É gratificante. A gratidão é a maior remuneração que tu ganha. Ela vale mais que o dinheiro. Vale. Então, vou dizer o seguinte, então, a remuneração do teu trabalho é do retorno que tu dá para o teu cliente. Então, se tu gera resultado para a empresa, tu é útil para ela, faz ela crescer, né? Isso, o teu trabalho está se remunerando. Só que tu não tem que pensar em, eu vou cobrar tanto para fazer isso, não.
eu vou fazer a gente trabalha no seguinte sentido, quando a gente pega algumas empresas um pouco estressadas, né, assim, o cara fala assim: "Como é que eu vou te pagar se eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas contas, né?" Isso é a primeira pergunta que se faz, É a né. pergunta diária. É diária, "Como é que eu vou te pagar, Sal?" Então, é o seguinte, então, eu vou gerar o dinheiro para me pagar. Vou auxiliar a gerar esse caixa. Eu vou administrar, te ajudar a administrar, organizar a empresa, e daqui meia hora nós vamos conversar. Se eu não estiver gerando o que eu quero ganhar para mim, né, tu não me paga. Tu não vai ter como pagar, Não né? vai ter Sim. como pagar. que top. Só que a gente tem que trabalhar junto, não é? Tem que pegar junto. É escutar, né? Escutar o Não, que. e agir, né? E agir. Escutar e agir. Sim. Daí, então, é o seguinte, então, isso é comum, né? Mas dificilmente, eu acho que dessas 1.200 empresas aí, acho que eu tive, sim, em sucesso, em dizer, vamos ter que fechar porque não tem solução, né? Acho que umas 4, 5, né? Bah. Que não tinha, porque, né, era um mercado adverso, um endividamento muito alto, né? Então, muitas vezes, a melhor maneira de tu encerrar uma empresa não é, vamos fechar as portas, não. Vamos planejar o fechamento, para ter menos repercussões no patrimônio da família, né? Então, tu tem que administrar a dívida, Muito. pagar ela de uma maneira lógica, legal, né, negociada, aonde tu reduz esse passivo. Então, tem passivos aí que o cara olha e sai correndo, né? Mas tu gerindo ele, né, em 5, 6 anos tu pagou ele e resolveu o assunto da família. A família Não perdeu todo o patrimônio que ela não adquiriu. perdeu uma parte, mas é perder tudo, Sim. né? Então, foi resolvido. Eu Então, acho que uma das coisas que mais faz isso acontecer é dívidas trabalhistas, né? São diversas dívidas, né? Hoje, na atualidade, a maior dívida que existe hoje é a financeira, tá? Porque o custo do dinheiro está muito caro. Então, hoje tu pegar um dinheiro e tu vai rodando essa operação sem liquidar a parte dele, sem conseguir liquidar ao menos o serviço da dívida, tu vai aumentando muito rápido, de forma escalada. Por que eu falo que o dinheiro está caro hoje? Nós temos uma Selic de 15%, onde o banco capta 15% e vai te emprestar com um ágio. Então, nós estamos falando de um dinheiro, uma linha tradicional de FGI é 1,5, 1,6 ao mês, juros sobre juros, no final é muito alto. E se tu não gera caixa para isso, tu acaba pegando outra linha para pagar. Então, tu faz muito rápido, tu aumentou tua dívida. Claro que a dívida bancária, tu tem formas de negociar com o banco, né? Mas outras dívidas tu não tem como negociar depois de forma diferente. Então, hoje a maior parte é a bancária. A trabalhista, por muito tempo, foi, né, o revés das empresas. Mas já mudou um pouco o cenário, porque hoje existe um entendimento diferente do judiciário, né? Mas dívida de fornecedores é muito comum. Quando a empresa é muito grande, qualquer dor de barriga, tu tem uma dívida muito alta de fornecedor, e aí tu conseguir gerar esse caixa para pagar ele demora. Então é diversas dívidas, mas eu acredito que hoje a financeira é a maior, né? ela hoje, um, o endividamento bancário, né? Hoje, pelo custo do dinheiro, ele é o que mais absorve o resultado da empresa, né? E se tu não tem um bom planejamento financeiro, tu acaba pagando mais caro a tua matéria-prima. Tu atrasa um fornecedor, problema de caixa, né? Consequentemente, a má gestão do teu caixa aumenta o teu custo em outros setores. Então, tu acaba atrasando o fornecedor, ele vai te aumentar o preço, Vai aumentar 2, 3%, vai aumentando para aos poucos. compensar o risco de um dia não receber, né? Então, o teu custo começa a subir em outros setores, né? Que te tiram fora do mercado. Então, por isso, tem que ter um diagnóstico para dizer o seguinte, ó, eu vou ter que fazer isso aqui. Mas isso aqui vai ser doloroso. Mas tu vai cortar o braço, só um pedaço do braço, né? Mas tu vai morrer. Sim. Agora, se tu continuar assim, vai morrer, né? Geralmente, quando a gente chega em uma empresa, nós ofertamos realizar o diagnóstico da operação. Nesse diagnóstico, a gente olha todos os setores. E nesse diagnóstico, a gente onde o empresário não enxerga o que está acontecendo na empresa com os olhos da forma que a gente enxerga, ele tem uma maneira diferente, a gente consegue identificar todas as oportunidades
e todos os pontos críticos onde ele está perdendo dinheiro. Desde o custo operacional inflado ou mal gerido, do custo da matéria-prima, na tributação, no custo financeiro, no repasse de uma capacidade ociosa para o preço de venda no produto que acaba vendendo quantidades menores. E com isso, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente já sabe que como nós vamos nos pagar na operação. Sim, Uma empresa que fatura 1 milhão por mês e está endividada, rapidamente a gente consegue ajustar 10%, melhorar o resultado da operação. Então, talvez com esses 10%, talvez ela chegue no 0 a 0 já gere resultado. E a partir daí a gente elabora um plano de pagamento do passado, né? Com a realidade da empresa e quais são os passos, quanto ela tem que aumentar de venda, como ela tem que ser mais eficiente para conseguir pagar aquela dívida que ela existe, né? E aí, em cima disso, a gente renegocia as dívidas de forma administrativa. A gente sempre tenta fazer de forma administrativa, sem brigar com o jurídico. Por quê? Porque o atrito ele é muito doloroso e ruim. Então, sempre que tu puder evitar o atrito e fazer de forma mais sutil, ele fica melhor, né? Mas nem sempre tem essa solução, né? Eu, como eu venho de uma parte mais operacional, eu vejo que uma parte muito grande dos problemas da indústria é justamente a parte da produção. Às vezes tu tem uma produção muito enxuta, o teu custo de toda a tua operação é muito alto, aluguel, empréstimo, e tu acaba tendo que dissipar em poucos funcionários todo aquele teu custo, ou seja, teu produto fica muito caro. É o que a gente tinha conversado antes. E é ali que tu não está conseguindo equivaler o teu preço para o mercado porque teu custo está muito grande. Mas isso é bem importante que tu falou. O que acontece? O empresário vai aumentando o faturamento, ele vai querendo crescer a estrutura. E muitas vezes ele vai comprando maquinários, apostando no mercado. E aí está o erro dele. Ele tem que ter um mercado estável para poder fazer aquela aquisição. Então, muitas vezes a gente orienta o cliente quando ele quer fazer um planejamento de crescimento? Vamos terceirizar essa parte. Mas, Guilherme, eu vou pagar muito mais caro. Por que eu vou ter isso? Eu falei, porque tais meses do ano existe sazonalidade, no mercado o comercial não está equilibrado ainda, e nesse momento tu vai ter o prejuízo porque tu vai ter aumentado o custo, vai ter mais funcionários e ainda vai ter a parcela do equipamento, do maquinário para pagar. Então, o que a gente gosta de fazer? Quando a gente faz um planejamento de crescimento, a gente tenta visualizar o custo de terceirizar e quanto fica. Muitas vezes o custo ele empata no zero, mas a gente consegue testar o mercado e saber o consumo que ele vai responder. E se o mercado responde e tu gera aquele volume, o que vai acontecer? Tu vai conseguir comprar melhor tua matéria-prima, vai diminuir o custo, mesmo terceirizando vai começar a gerar resultado, e com esse ganho, tu organiza o caixa da empresa e aí sim tu vai fazer a aquisição da máquina e aumentar teu custo fixo, mas sabendo que tu vai ganhar um ganho em escala e tu vai reduzir depois o custo operacional. Então, esse planejamento que o empresário não faz é essencial, porque muitas vezes ele calcula assim, se eu tiver minha máquina, eu vou reduzir tanto o custo. Só que tu consegue manter isso todos os meses cheio? Muitas vezes tu compra a máquina, tu trabalha 2, 3 meses cheio. E o resto é só custo. Dar um exemplo desse ano. Esse ano nós temos, a gente tem o carnaval, né? Daqui a 2 semanas. Daí a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eleição. Eu ia perguntar isso pro senhor. E os feriados, vai cair muito. É muito feriado. Né? Muito daí se tu for pegar os dias úteis do ano, né? Tem os dias úteis são menores que o ano passado. Sim. Tá. Daí a tua empresa vai produzir menos horas. Exatamente. Tu vai produzir menos, vai faturar menos. Tá, daí tu sabe, mas eu preciso faturar mais. Sim. Tá. Mais magro? Eu preciso faturar mais, senão eu não vou pagar minhas contas. Tá, mas para mim faturar mais, eu tenho que comprar máquina, tenho que aumentar meu pavilhão, tenho que alugar isso, tenho que contratar mais gente, trazer mais o projetista, aumentar a área comercial, tu vai inchando, vai colocando, tá. Daí o que o Guilherme falou, sempre tem que testar a tua capacidade comercial, se o mercado vai absorver aquilo que tu faz. Que tu verifica que pode ter uma oportunidade. Então, a melhor maneira é fazer o test drive, tu vai lá, testa o mercado, né? O custo, tu terceiriza o custo industrial, né? Parte dele, tu vai contratar, no teu caso aí vai contratar um projetista, teu comprador vai comprar matéria-prima, né?
tu vai fazer a parte do processo de montagem terceirizado, tu vai inventando aí, né? Isso não vai contratar ninguém. Teu faturamento vai crescer, tua margem pode ser menor para esse produto que tu vai fazer fora, né? Até porque o montador vai custar mais caro terceirizado. Então tu pode ali a margem pode ser menor, mas a tua empresa, teu coração vai continuar ganhando dinheiro. Vai continuar vivo, Eu né? vou até Vai falar ganhar uma coisa bem dinheiro. interessante. Na parte da marcenaria, a gente teve uma coisa parecida. A gente tem alguns clientes de rede, e aí veio a questão de fazer alguns logos em acrílico. E meu pai queria investir em máquina. Disse, cara, não vamos fazer isso agora. Vamos pegar e vamos começar a terceirizar. Para a gente vai ser mais. O custo vai ser menor e a gente não vai precisar se preocupar com isso. A gente vai ter um profissional fazendo isso. A gente não vai precisar profissionalizar, não vai precisar comprar, não vai precisar ter todo um custo em cima disso. E a gente não tem dor de cabeça. Então, às vezes, o terceirizar é um pouco mais simples do que tu criar todo um setor específico para isso. Exatamente. O nosso trabalho de consultoria é uma terceirização. Hoje tu vai contratar uma pessoa que tem experiência de todos os nossos consultores, né, e sócios. É um custo alto. Vai contratar um CEO para tua empresa qualificado, com uma visão de mercado, com todo esse conhecimento, né? Então hoje tu contrata o nosso serviço, tu terceiriza, em vez de tu ter um custo alto, claro, tu não vai ter eles contratar um CEO, tu vai ter ele 24 horas por dia ali dentro disponível para ti, porque ele vai ter que vestir a camiseta, né? Não é só horário de comercial, né? E aí tu vai pagar um salário alto lá, 20, 30, 40, 50, 100 mil, conforme o tamanho da empresa. Nosso trabalho é ele ter um custo menor do que tu contratar esse profissional, e ainda tu tem profissionais de todas as áreas, o melhor de cada área te dando suporte. Esse é o nosso trabalho. Claro que conforme a empresa, tu tem uma estrutura maior lá dentro, né? Preciso trazer, nós temos um engenheiro de produção que trabalhou nas principais empresas do Brasil, referências. Claro que é um custo mais alto se eu tiver que trazer ele para o projeto. Só que se tu tiver que contratar um engenheiro com essa qualificação, tu vai ter que tirar ele de algum player muito grande, tu vai de alguma montadora, de alguma empresa grande de alimentos. Então a gente consegue trazer o conhecimento com um custo mais baixo, agregar, e aí sim, nós ganhamos junto com a empresa. Nós temos nosso custo, né, e nós temos um ganho, nós apostamos junto com o cliente, nós temos nosso FII sobre o sucesso, que é aí que a gente ganha realmente o recurso. Então, a terceirização é boa nesse sentido. E por que nós trabalhamos até com médias empresas? Porque no momento que a empresa começa a crescer e chegando num tamanho, ela tem capacidade de contratar esse profissional. E aí, geralmente, onde a consultoria sai e onde o Clóvis atua mais também, que é no conselho diretor dos clientes. Ele vira o conselheiro. E aí eles têm ótimos profissionais tocando a operação. Então, o Clóvis trabalha para algumas empresas como conselheiro, já passou por empresas líderes a nível mundial, né? Em alguns segmentos, são referências, então, esse conhecimento a gente consegue trazer até para pequena empresa. Assim, na experiência, né? Exatamente. E olhando para frente, quais tendências vocês veem que vão impactar mais as empresas, seja tributário ou alguma semelhança com algumas crises passadas? Vocês acham que as empresas vão ter alguma crise semelhante, alguma coisa assim? Tem uma crise de consumo, né, hoje no mercado. Não é de queda de consumo, é de mudança de perfil de consumo, aquilo que a gente vinha conversando antes, né? A gente tem, tu vê o mundo, tu vê a nova geração bebendo menos, se alimentando melhor, então a questão wellness, né, vem crescendo muito forte. A questão de também de mudar até o perfil de trabalho e flexibilidade de horário. Então, o que está acontecendo? Está mudando o perfil de consumo das pessoas. A gente estava conversando antes sobre o caso das canetinhas, né, do Monjaro, do Ozempic, da Retradetina. Eu vi um estudo semana passada onde, nos Estados Unidos, reduziu muito o nível de obesidade e eles calcularam o impacto na aviação. Vai ter um ganho de 580 milhões de dólares que vai diminuir o consumo de combustível por causa do peso médio do americano reduziu. Esse é um estudo. Então, tu vê que tu vai conseguir ter um ganho ali. Mas em contrapartida, eu estava vendo um estudo na área, isso muito no mercado americano, que é o mercado que consome mais tempo, né? Sim. No mercado da moda, o americano é conhecido por ter os tamanhos grandes, né? Hoje,
as empresas americanas, o lojista, ele continuou comprando na moda antiga, ele está com estoque de tamanho G, GG e Extra, G muito grande, e ele não consegue vender. E os tamanhos, o small, né, que é o P, o medium, o, esses tamanhos menores estão em falta. Então também ele perdeu um pouco de capital. Então o mundo ele vai se ajustando. Da mesma forma da alimentação, né? Hoje a alimentação também está mudando o perfil de consumo de alimentos, o produto industrializado está perdendo. A gente tem algumas redes de varejo que trabalham com alimentos, já tá vendo a mudança de perfil de consumo. O pessoal está comendo hoje muita marmita, está encomendando comida pronta para comer em casa. Então, essa mudança de cultura também, quem não tiver atento, vai perder. O mercado está diminuindo o consumo. Não, ele está mudando o perfil. Tá mudando o E perfil. da mesma forma, a questão do serviço. Hoje, não é tu ter só não é tu ter que vender, não é vender só um produto, vai vender o serviço. Então, eu vou trazer quando tu vai comprar um veículo, não é só vender aquele produto que é melhor. Ele quer saber o serviço que a marca vai te agregar, como é que vai ser o agendamento da manutenção, o suporte, né? Ou quando tu vai num restaurante, não é só a comida, ele quer ver o ambiente todo, os pratos diferentes, toda aquela. Então o pessoal hoje está comprando mais serviço e menos o produto mesmo. Então quem não se adaptar e não trazer um diferencial nesse sentido, vai perder mercado. E em questão, assim, a troca de governo impacta muito no trabalho de vocês? Por exemplo, quando era Bolsonaro e trocou por Lula, mudou muita coisa, a questão financeira ali impactou muito para vocês? É melhor, é ruim? Esse ano tem, né, inclusive. É, É uma questão delicada, mas sim, impacta, mas impacta no conforme a política do governo. Então, Pois é, então não é o partido, é a forma de gestão. de gestão dos recursos públicos, né? Então, conforme como o governo gasta o dinheiro. Então, hoje a forma da utilização dos recursos, né, públicos, né, ele não estão sendo bem geridos. Consequentemente, eles não vão deixar estão investindo tudo em situações de curto prazo, né? Benefícios fiscais, benefícios, Bolsa Família, Sim, exato. Bolsa Gás, tudo. Isso a longo prazo é Isso é um tiro no pé, tiro no pé. Porque eu, por exemplo, Estão tirando dinheiro da educação, da infraestrutura, da modernização, da tecnologia, sim, da geração de energia, né? A gente está ficando para trás em desenvolvimento de tecnologia. Hoje o Brasil é um grande exportador de commodities e vai continuar sendo, porque o governo não incentiva, não dá condições de tecnologia, né? tecnologia, modernização em tecnologia. incentivos, né? Quanto que a China dá hoje. a má gestão, na verdade, né? É uma má gestão, É né? a má gestão. Mas nem é má gestão, acho que é de propósito. Exato. Isso é outra questão. E, por exemplo, assim, ó, a gente sabe que hoje a inflação está muito alta, deu uma controlada, mas a inflação estava alta, com isso vem a alta dos juros, e com isso vem juros altos para renegociação de dívida, vem o pessoal, em vez de investir na empresa, ele vai investir em aplicações bancárias, aplicação do tesouro, porque o juro é muito mais atrativo do que ele arriscar o dinheiro dele no mercado. Quem investe não dá 2% da população. Quem tem condições de investir, né? Hoje, a concentração de quem trabalha no mercado financeiro É giro. é 1%. Eu queria fazer um comentário, né? Tu questionou a questão política, né? A questão política governamental, né? O Brasil, por muitos anos, né, indiferente do governo que estava à frente, ele trabalhou com um crescimento muito focado na construção civil, né? Então, o que aconteceu? Ele facilitou as pessoas a adquirirem a primeira casa, o primeiro imóvel. E junto a isso também focou muito na questão de ter a posse de um veículo. Então, o que aconteceu? E é uma coisa que vem já há anos acontecendo. A população foi atrás do sonho e adquiriu a casa, comprou muito eletrodoméstico, fez esses investimentos. A gente teve um boom nessa época de consumo e uma inflação, né?
Só que aqui o que acontece? Nos últimos anos foi muito incentivado a compra parcelada do cartão de crédito, Sim. o consignado, o crediário. E essa é a política que está sendo aplicada de gestão, né, no Brasil. Então, o que está acontecendo hoje? A população nunca teve tão endividada. Cada ano ela endivida mais. E o que acontece isso? O salário dela está baseado em pagar parcelas de algo que elas consumiram muito no passado. Automaticamente, a inflação comeu o salário. Então, hoje nós estamos tendo nós estamos tendo uma baixa de consumo porque a população não tem condições de comprar mais porque está endividada e perdeu o poder de compra. Então, a baixa de consumo é muito mais a política que foi feita lá no passado e que impacta hoje ainda, Sim, né? hoje o dinheiro vale muito menos, na verdade. Vale muito menos e eles não têm condições de comprar, né? E aí, junto a isso, daí o governo veio solucionar essa questão trazendo os benefícios sociais, né? Só que o benefício social traz outro problema. Hoje, por mais que baixou o consumo, as pessoas preferem trabalhar ter um benefício fiscal e trabalhar fazendo alguns freelances e não querem mais trabalhar na indústria porque O salário é basicamente o mesmo, né? o que ela ganha seria mesmo e com menos trabalho. Sim. Automaticamente também a gente está tendo um aumento de custo As da empresas. CLT, do pessoal que trabalha de carteira assinada, porque eles têm uma demanda maior por profissionais bons no mercado. Tá escasso, na Tá verdade. escasso. E automaticamente aumenta o quê? O custo da Tem que empresa. aumentar, tem que ser mais atrativo, né? Exatamente. Então a empresa está com um custo mais alto interno, o consumo do mercado ele está difícil, porque o pessoal não está consumindo, e acontece o quê? O custo tributário está aumentando, né, com a reforma em vários segmentos, o custo financeiro aumentou porque se endividaram, e automaticamente achata a rentabilidade do empresário. E aí o empresário não ganha mais dinheiro, a não ser que ele tenha uma boa estratégia e conseguiu fazer um bom trabalho para conseguir fazer isso. E aí, sim, temos que tirar o chapéu para esse bom empresário, são poucos, né, que estão extremamente qualificados, né? Então, esse é o que está acontecendo no Brasil, né? É uma política de anos nesse sentido, indiferente o governo, tá? Mas sim, e também existe a questão que quando o governo ele gasta muito ele gasta mais do que arrecada, o empresário ele verifica que vai ter uma crise ali na frente, ele não investe tanto, a construção civil não desenvolve, então os investidores vão para o banco. E aí sim sai o dinheiro do mercado e o mercado retrai. Então a gente tá num ciclo vicioso. E a gente tem que quebrar esse ciclo. E aí esse ciclo é mudando o perfil econômico brasileiro, né? E não é uma mudança uma mudança lá em cima ajuda, mas a mudança lá em cima vai ter um pênalti inicial que a gente vai ter que sofrer se acontecer até a economia voltar a estar Foi o que forte aconteceu e com a Argentina, confiante. né? A Argentina sofreu essa queda, mudou o governo, deu uma queda e agora eles estão vindo com números assim, bem interessantes. Nós temos 60% da população brasileira ganha menos de 2 salários mínimos. Tá, então, ali está o endividamento. Então, essas pessoas não vivem, sobrevivem, né? Sim. Com essa inflação, né? Eles compram tudo a crédito. E A população, quando compra um bem, ele pergunta quanto é o valor da parcela, não quanto é de juro embutido no preço. Então, hoje, os grandes magazines, até as redes de mercados, né, de alimentos, né, ele é uma operação financeira, ela é uma operação comercial. O comércio é uma forma de ele remunerar o capital, né? Então, ele vende produto para girar dinheiro, né? Como o banco vende dinheiro, né, para remunerar o capital. Então, ele só muda um produto que ele, né, está na mão de poucos. Então, as grandes redes, as grandes players, né, que dominam esse mercado. Então, são empresas capitalizadas com planejamento estratégico muito forte, né? E eles estão ganhando dinheiro nessa operação. Eles estão ganhando dinheiro. Sim. Né? Porque eles sabem jogar o jogo da economia. E é bem interessante isso que o Klaus falou. Eu fiz uma análise uns anos atrás de uma rede que trabalhava
trabalhava no crediário e existe uma inadimplência muito alta no crediário. Então, para suprir essa inadimplência, todo mundo tem que pagar um juro mais alto. E na época eu lembro que para ficar no 0 a 0 do crediário, sem ganhar dinheiro no crediário, porque o crediário é um outro serviço que ele também tem que remunerar. Ele tinha que cobrar entre 3,8% a 4% de juro ao mês do crediário para ficar no 0 a 0, pelo perfil de cliente que ele atuava e o perfil de inadimplência dele. Então, o ideal seria ele trabalhar acima de 5% para ele poder ganhar no crediário. E aí tu calcula isso. É muito caro, né? É um juro caríssimo. E aí tu vai comprar uma geladeira em 24 meses, quantas geladeiras tu pagou? Por quê? Porque o povo não consegue pagar e essa inadimplência ele tem que embutir no preço de todo mundo. Hoje a própria política, o governo aqui incentiva o consumo, mas o consumo com endividamento. Então, esses assuntos que aconteceram aí do INSS, todos esses movimentos aí que ocorreram, né? Ocorreram em questões de consignado. Então, a pessoa toma um dinheiro e a aposentadoria dela fica em garantia do valor do empréstimo, né? Então, a maioria dos empréstimos hoje para o pessoal de baixa renda, eles trabalham com garantia do recebimento. Então, tu remunera o juro lá em cima, né? E sabendo que tu vai receber. O risco de Porque inadimplência é baixo. é baixo, né? Então, é uma operação financeira. Então, e a maioria da população, ela entra nisso. É um refém. São refém do sistema, né? Então, isso mexe no consumo. E quanto maior o endividamento, menor é o consumo. Então, o Brasil hoje, ele está... Vamos dizer que a inflação não está mais alta aqui por questões de falta de capacidade de consumo. Então, se ele baixar o juro, né, aumenta o consumo. Daí aumenta a inflação de novo. Então, é um processo. Então, o governo tem que parar de gastar, né? Parar de gastar. Errado, né? E a gente, como empresa, tem que pelo menos crescer a inflação, senão todo ano a gente perde dinheiro. Sim. Isso é uma coisa que as empresas têm que entender, né? É que tem acho que é uma... Sobre a inflação é o seguinte, uma coisa importante de inflação. Cara, nós quatro aqui, cada um tem uma inflação diferente. A inflação é a média daquilo que tu consome, né? Então, se tu pode ter um carro do ano, o outro não tem. Pode morar num prédio X, o outro mora num prédio menor. Outro, né? Então, um se alimenta de uma maneira diferente, outro vai fazer isso. Então, cada um tem seu custo de vida e tem a sua inflação. Então, eu vou dizer o seguinte, então, numa indústria não é diferente. Hoje, a gente mede a inflação da empresa no custo operacional. Então, normalmente, se tu for olhar o custo, a inflação do teu custo, da tua empresa, se tu pegar mês a mês, tu vai ver que teu custo aumentou. Teu custo, ele aumentou mais que a inflação. Isso. Tá? A energia elétrica aumentou, tu teve que contratar um profissional mais caro, essa é uma inflação. Sim. Então, tu gastava X reais em janeiro do ano passado, e em janeiro desse ano, se tu for olhar, tu está gastando a inflação está 5%, falam que está aí. Ao ano, mas na verdade é 10, 12, 15. Tá, daí, para ti, tu vai dizer o seguinte, pagou o dissídio 7%, aumentou isso, manutenção e tal, tu tá lá que a tua inflação aumentou 12%. Essa é a tua inflação. Daí o que tu tem? Como é que tu vai diluir essa inflação? Ou tu produz mais para diluir, Sim, né? Ou tu bota no preço. Tá. Então, se tu não monitorar isso, normalmente a maioria não monitora e quer colocar no preço. Aí tu perde para o concorrente. Tá? E o outro critério de avaliação da inflação, a inflação das tuas matérias-primas. Então, vou dizer o seguinte, tu praticava um preço, tu comprava o teu insumo em janeiro do ano passado, pagava X reais um produto, uma matéria-prima lá, se tu for comparar o preço hoje, em alguns produtos até caiu, a matéria-prima em alguns casos até diminuiu. sim. Tá? Mas em outros tu não nota, ele aumentou 20%, 30%, né? E dentro da composição do teu custo, se tu não acompanhar isso, né, tu tem uma inflação que tu não está medindo. E daí tu vai querer passar por preço.
Então, cada um tem a sua inflação interna, da pessoa física, e cada empresa tem a sua inflação. E a gestão dessa inflação é tua. Então, na pessoa física, tu vai trocar um jantar para comer em casa. Vai economizar na conta de luz. Tu vai economizar na conta de luz. Vai, Isso é bem real. vai limpar a própria casa. Isso é bem real. A gente teve um aumento no valor das chapas agora em janeiro de 16% em algumas marcas, não foram todas. Sim. Só que muitas vezes o cliente fez o orçamento com a gente no final de novembro, início de dezembro, e quer que agora em janeiro a gente segure o mesmo valor. Só que aumento de chapa, mudança tributária, claro, não veio todo esse aumento ainda, mas vai mudar, é mais complexo. Então, se tu for pegar o teu orçamento que tu fez em novembro e para esse cliente, tu for refazer ele com o custo da matéria-prima de hoje, o custo, sim, né? A tua margem é diferente daquela que tu tinha exatamente, calculado. exatamente. Daí tu diz assim, mas eu preciso faturar porque eu tenho que pagar a prestação do banco, né? Uhum. Tá, então tá, vou fechar para ti, né? Aí tu tá dando Tu prejuízo. Tá abrindo mão da tua margem. Exatamente, tá margem foi pro saco. Isso, esse é um ciclo vicioso. E se tu não medir isso, né, tu entra no automático. E isso tem que ser acompanhado, porque tu se perde. Isso é no orçamento familiar ou na empresa. E aí esse exemplo é bem legal. E por que a gente falou que as empresas organizadas e que têm capitalizadas ganham mais dinheiro? Geralmente uma empresa maior, ela já que é organizada, o comprador já tinha essa ciência que ia aumentar o preço. Ele adquiriu a chapa, um bom estoque, e aí como ele comprou um estoque maior, ele ainda apertou o preço do ano passado, então ele pagou mais barato. E por ele ter um bom crédito, ele comprou até parcelado e está pagando agora ainda. E nem usou o dinheiro dele, certo? Então, ele consegue dar um prazo maior que o teu e bater teu preço. bater teu preço. Aí vem da estratégia. E aí Sem estratégia. Exatamente. E tu viu que eu tô falando que ele não usou o dinheiro dele. Sim. Ele tá pagando ainda parcelado isso. Então ele comprou lá, fez uma compra estratégica, encheu o estoque dele, comprou lá 5% mais barato, porque ele comprou um volume grande, diminuiu o frete, tudo, pediu prazo 30, 60, 90, daqui a pouco até 120, porque ele tem um bom histórico de pagador, pagou alguma coisa já, mas mínimo, porque ele também consumiu nesse meio tempo, e ele tá com um custo mais em conta de chapa que o teu. E aí ele ainda te financia mais prazo o cliente, e daqui a pouco até ele pode cobrar um pouco mais por isso também. Então ele ganha dos dois lados. Isso é. Então eu queria só frisar que a inflação, ela cada um tem a sua inflação e as empresas não estão acostumadas a medir a sua inflação. E ali tu fica cego. É um voo cego. Então o lucro tá escorrendo na mão. Basicamente o mercado, a indústria, ela não é para aventureiro. Ela é para estrategista, ela é para um cara que pensa literalmente com a cabeça e não com a emoção. Sim. Tu tem que criar estratégias e métodos para te não perder dinheiro, para te não acabar com o teu lucro e cada vez tu otimizar mais os teus processos para ter um lucro real e não um lucro fantasia, né? Eu vou dar um outro exemplo agora, que é um exemplo que está todo mundo discutindo agora, nossos clientes aqui da região de Novo Hamburgo. Até ontem, o pagamento do IPTU tinha 20% de desconto. Um bom desconto, né? Onde tu vai ter 20% de desconto. Então, todo mundo queria pagar o IPTU até ontem. Por quê? Porque onde eu vou ter um desconto isso? Só que alguns clientes precisam de crédito de banco. E eu falei para ele, quanto é que tu vai pagar de juros se tu pegar esse dinheiro no banco do teu perfil? Ou quanto tu vai ter que antecipar de recebíveis e quanto é que tu vai pagar o juro? Porque tu não tem esse dinheiro. E aí a gente começou a fazer o cálculo, mostrar para ele, vou ter que vender num prazo médio de 60 dias, eu vou antecipar o recurso e se eu tiver que fazer isso, a gente fez o cálculo. Alguns valia a pena pagar à vista, outros pelo perfil do crédito que ele tem que ele consegue atingir, que é muito caro. Falei, tia, parcela, até porque o crédito tem que pedir para o banco, tu tem que ter um bom aval. Aqui tu consegue parcelar sem pedir para parcelar. É automático. Uma das piores coisas que tu pode fazer é acabar com o teu fluxo de caixa da tua empresa para pagar uma conta. Claro que o ideal seria tu pagar à vista e ter o dinheiro em caixa. Da mesma forma, IPVA, que tu pagando no ano antes de virar o ano é mais barato porque eles atualizam o preço do veículo, né? Então, e tu tem o desconto. Então, claro que o ideal é tu fazer isso, mas bom, vou pegar um dinheiro no banco para pagar à vista porque tem desconto, só que eu vou estar botando só que eu vou estar pagando juro pro banco.
E aqui eu poderia parcelar em 10 vezes, sem precisar dar o meu aval lá no banco e sem aumentar meu endividamento bancário, né? Porque tu pega lá um prédio grande de 5, 6 mil metros, é mais caro, o custo é um IPTU alto, mas não é um prédio, às vezes o cara tem várias lojas, ele tem todos os IPVAs dos veículos dele, então ele tem um custo lá de 200, 300 mil de desembolso, é alto. Então a gente tem que sempre calcular o melhor, e às vezes tu paga um pouco mais agora para não correr o risco na frente, né? Então isso tudo tem que ser pensado e tem que ser frio e calculista. Queria só te comentar aquilo que esse assunto da compra estratégica, isso é importante. Tá. Pode ir? Não, botei um caso específico aqui. Tá. É o seguinte, o que vai acontecer? Eu fui lá, comprei matéria-prima. Normalmente, tu tem que ter matéria-prima no teu estoque para atender teus pedidos. Tu tem carteira. Ou uma projeção de pedidos. Tá? Então, eu tenho normalmente, meu cliente, ele me compram isso, eu estou projetando vender no mês que vem tanto. Normalmente, tu tem que ter, eu recomendo em torno de uns 60 dias de matéria-prima. Dentro de casa. Dentro de casa. Consequentemente, tu é mais competitivo para fechar os pedidos. Então, tu pode ter a matéria-prima e pode estar pagando, né? Sim. Né? Então, tu pode trabalhar com preço médio para fazer teu recálculo, né? Como tu pode trabalhar com preço de reposição nessa matéria-prima, preço de agora, de hoje, né? Daí tu vai ver o seguinte, tô competindo com a empresa tal. Então tu tem 3 formas de calcular. Então tu tem 3 estratégias diferentes que tu vai pegar o pedido para ti. Se tu tá estrangulado, né, só tem uma. Que é o preço atual. É o preço atual. Daí tu tem um bom comercial, tu entrega bem o produto, qualidade, né? E tu não consegue financiar nem ter preço. Tu vai ser derrotado pelo financeiro. Sim. E tem marketing, tem tudo. Até porque a gente tem uma volatilidade do mercado muito grande. Por exemplo, a gente sempre recebe, semana que vem vai aumentar a chapa. E aí, o que tu faz? Tu vai ter que comprar e tu não tem a previsão do que vai vender no mês que vem. Então aí tu tinha um orçamento e tu não sabia se ia fechar ou não. E aí tu acabava que fechava numa outra semana e tu assumiu o prejuízo. Mas daí é aí que tá a estratégia. A gente olha o histórico de venda da empresa e entende tanto é de chapa branca, tanto é de chapa de 12, de 15, de 18. Então tu pode fazer uma compra estratégica baseada na média de consumo que tu tem, né? Claro que tu com conhecimento tu vai ajustando. Se eu vou fechar para tal público, para tal empresa, eu sei que ela consome para fazer um projeto, uma média de tanto cada tipo de chapa é isso. Então tu consegue ter uma previsão de consumo e aí tu consegue se programar. E aí conforme tu for melhorando o comercial e trabalhando, tu vai ser mais assertivo, porque daí tu consegue manter um estoque daquilo que realmente tu consome. Mas claro que no início, quando tu não tem tanto controle, tu erra muito, tu erra mais. Mas depois tu vai melhorando, tu vai sendo mais assertivo. E aí tu vai melhorando no preço. E quando tu tem os controles, tu vem evoluindo, tu vai chegar pro teu fornecedor e vai dizer o seguinte: preciso melhorar o preço. Mas como? Daí tu vai pegar o histórico de compra de tudo que tu fez no último ano do teu fornecedor. Te comprei 2 milhões de produto. Comprei tanto de tal. Ou tu vai pegar o seguinte: olha, eu compro 2 milhões por ano, só que eu tô comprando só 500 mil de ti. Eu posso puxar esse consumo e concentrar em ti, mas eu preciso que tu melhore teu preço. E aí tu começa a barganhar, tu começa a melhorar. E por que ele vai fechar contigo? Porque ele vai ter uma venda que ele não tinha antes. E ele vai estar disposto a baixar um pouco a margem, mas garantir um volume maior, né? Então os dois que saem ganhando é bom para o fornecedor e é bom para ti. A margem que ele vai gerar que tenha no cliente, quando tu vende, tu pode vender no teu caso, pode vender a cozinha para o cara, pode vender a sala, o quarto, né? Pode vender tudo, pode vender a casa toda. Daí tu faz assim, daí tu não tem preço. O preço tá mais caro, tá? O cara vai fazer agora. Tem tanta diferença. Então, tu vai deixar de vender teu ticket médio naquele cliente vai baixar. Né? Então, o que tu tem que fazer? Se tu tem um cliente, tu não pode, tem crédito para não perder ele. Porque ele não vai passar de novo lá. Aquela venda é uma venda... Tua venda é muito específica, sim, né? Exatamente. Né?
Então, esse cliente não fechou com ele, só daqui 5, 6 anos, 10 anos ele vai comprar Sim, vai exatamente. arrumar a casa Aí, dele. olha lá ainda, né? É. Hoje o tempo de renovar o mobiliário é Sim, muito grande. exatamente. Tem muita Então, qualidade no daí tu tem que ter essa, material, né? tem que ter essa visão. Daí vamos dizer assim, isso aí é uma visão estratégica. Então, para tu ter segurança, para tu não perder negócio, né? Tu tem que ter como estratégia, Sim. né? Daí tu tem preço, daí tu, onde tu entrar, tu ganha. Esse esse é o detalhe do crescimento. É aumentar o ticket médio do cliente. Se tu pegar quem tu vendeu o ano passado, tudo que tu vendeu, ah, tu vai pegar o ticket médio por cliente, tu vai ver quanto tu tá gerou de negócio. Tu vai dizer assim, ó, esse ano eu quero dobrar o ticket médio por cliente. Eu não vou, eu perdi negócio. Esse ano eu não vou perder negócio. É. Qual é a estratégia que eu vou montar para isso? E se vocês pudessem dar um conselho hoje para os empresários, um conselho, qual o que não pode faltar numa empresa e o que você diria assim, cara, faz isso, que sem isso aqui vocês vão quebrar. A empresa ela não precisa ter lucro para ficar viva a curto prazo. Então, hoje, quem manda na empresa é o fluxo de caixa. Então, tu pode não ter, tu pode ficar até 3, 4 anos sem ter resultado e a empresa crescendo, né? Sem ter resultado. Agora, se tu pegar e usar mal o teu dinheiro, né? Tu vai ser refém do teu endividamento. Então, eu prefiro cuidar do fluxo de caixa. Muitas vezes eu prefiro girar a empresa, negócios, do que trocar por lucro. Porque tu vai ganhar na compra. Então, tu vai ocupar teu parque industrial, tu vai se manter atualizado no mercado, tu vai diluir teus custos, né? Isso você, né? Então, cuida do caixa. Quem não cuidar do caixa, e está acontecendo muito isso, hoje o maior problema das empresas é caixa, né? Tu acaba entregando o mercado de presente para a concorrência. Porque nos momentos de escassez de venda, se no momento de escassez que não existe a venda, tu tem que trabalhar muito focado em conseguir manter as operações. E muitas vezes tu deixa de fazer negócio porque na, na tua formulação de preço dá prejuízo. Porque tá rateando o custo operacional em tantos por cento ali e tal. Mas muitas vezes tu tá com aquele custo parado já, certo? Então é melhor às vezes tu fazer o negócio e ele cobrir parte do teu custo do que tu não ter ele e tu pagar integral, né? Claro que tu tem Um tempo que tu pode fazer isso. tu tem um tempo que tu pode fazer isso. Então muitas vezes a gente vai em clientes que eles estão quase gerando resultado, tem um pequeno prejuízo, mas tem uma ociosidade muito grande no parque. E aí nós conseguimos criar uma estratégia de precificação que para o concorrente é loucura, mas a empresa passa a ser positivo. E aí depois tu vai desenvolvendo o mercado e vai melhorando a margem e tu vai melhorando, subindo o teu ticket médio, preço médio. Então hoje tu olhar o caixa é bem importante da empresa. E muitas vezes é melhor tomar uma decisão que tu vai preservar o caixa do que tomar uma decisão arrojada que tu vai fazer investimentos e que pode dar errado. É uma questão também muito estratégica. A empresa eu preciso crescer 20% esse ano. Nós vamos ter um PIB de 2,5%. Tá? E a maioria está no agro, nem está na indústria, no varejo, né? Está no agro. Então, que ele disfarça muito o crescimento do país. Então, como tu vai crescer num período em que a atividade econômica ela está estagnada, né? Ela está crescendo, né? Como é que tu vai crescer? Melhorando teu ticket médio. Cliente tu tem que melhorar tua performance. Sim. Então tu vai crescer dentro dos clientes que já são teus parceiros. Sim. Tá? Então, primeiro o processo é buscar crescer em venda naqueles que tu já trabalha. Segundo, é buscar novos mercados. Né? É mais fácil tu crescer dentro do que tu trabalha do que tu prospectar um cliente do zero. É 10 vezes mais caro tu prospectar um cliente do zero. Sim. Criar novos produtos, Exato. trazer sempre novas tendências, né, para aquilo que tu está fazendo. Isso é um processo de 12 meses, 6 a 12 meses. Então, faz o feijão com arroz e procura aumentar teu ticket médio. E sempre que for fazer um investimento, mesmo que tu tenha dinheiro em caixa, buscar desenvolver o projeto e trazer o recurso barato. O mercado hoje, o brasileiro não sabe buscar esse recurso barato porque ele não está preparado.
Muitas vezes a contabilidade dele não está organizada, muitas vezes ele não tem o projeto pronto. Então, sempre manter a contabilidade organizada para tu buscar uma linha. Temos a linha agora que vai vir crédito agora para o turismo, Funjatur. Tem linhas de repasse muito abaixo da Selic e com carência e prazo para pagar. Então esse é um dinheiro que, se tu tiver uma contabilidade organizada, tiver o cadastro no Cadastur, tiver bem organizado e for da linha do turismo, tu vai trazer um recurso talvez a 8, 9% ao ano. É um dinheiro barato com prazo para pagar. E aí sim, tu não vai, e se não fizer isso, tu vai pegar dinheiro a curto prazo, vai pegar um dinheiro a 20, 25% ao ano, e em vez de tu pagar em 72 meses com carência, tu vai pagar em 48. Quebra completamente teu caixa. Completamente. Para empresas maiores, a gente tem o FINEP, e o FINEP tem muito dinheiro disponível, claro que ele é liberado aos poucos, e aí são também recursos 7, 8% ao ano, Sim. com até 10 anos para pagar, com 2 anos de carência. O governo do estado tem tem o incentivo do ICMS para empresas que estão crescendo. Claro que tu tem que ter um projeto e seguir as normas e estar bem organizado. E as grandes empresas buscam esse recurso. Empresas, a gente tem também, para quem está investindo em tecnologia, tem a Lei do Bem, onde tudo que desenvolve de novidade, tu consegue abater de impostos e se creditar. Então, as empresas, se elas forem para esse caminho, tu consegue crescer, inovar com um custo mais baixo do que as outras empresas que não procuram esse cadastro. E isso tudo a gente pode ajudar a auxiliar. A gente tem profissionais junto conosco no escritório que são especializados nisso. E um ponto bem importante é: não deixa a tua empresa ficar endividada para procurar assessoria financeira. Procura para desenvolver um projeto, para buscar linhas de crédito mais barato, para te ajudar a assessorar uma empresa. Eu acho que é muito mais fácil tu começar desde o início, certo? Do que tu chegar na metade do caminho e ver que tu fez um monte de cagada e ter que voltar voltar um monte de cagada, É o que a maioria É o que a maioria faz. Demora o Clóvis tem uma fala muito importante. Se tu errar 2 anos da tua vida, tu não perdeu 2 anos. Tu perdeu os 2 anos que tu errou, tu perdeu os 2 anos que tu podia ter feito certo e tá lá na frente, e tu perdeu mais 2 anos que tu vai ter que voltar e mais 2 anos para chegar lá de novo. Então tu perdeu 8 anos da tua vida. Então, 2 anos pode ser 8. E no final, esses 8 anos, porque tu vai de tanto tempo, tu vai crescendo e pode Sim. dobrar. Esses 8 anos é a tua diferença do teu concorrente, que com 20 anos tá muito mais lá na frente do que tu, porque tu perdeu muito tempo. A cada ano que tu perde é mais 3. Então, numa vida útil de uma empresa de 30 anos, 35 anos, né? Se tu perdeu 4 anos, né? Um terço da vida da empresa. 12 anos foi. E isso é o que mais É muito comum. Então, é comum. E aí, por não planejar, por não olhar os números, por ter, às vezes, preguiça de anotar as coisas e parar para olhar. Então, criar uma rotina, anotar os dados, Estudar. para... Acho que esse é um desafio gigante, né? Essa organização aí. Isso é uma cultura, né? A parte muito importante é que grande parte dos empresários, acho que, eu não digo empresários, eu digo pessoal que está iniciando uma empresa, que tem uma empresa pequena ali, fatura até 100, 150 mil, é a parte da cultura, organização, processo. Eu acho que é essa parte que mais afeta eles, né? A falta de processo. Porque o certo seria ordem e progresso, mas às vezes o cara faz o progresso e depois a ordem. Inverte um pouquinho. Exatamente. E aí, o empresário pequeno que tu falou tem aquela questão. Foi lá, começou a crescer, ganhou prazo com o fornecedor, vendeu, recebeu à vista e os boletos para pagar lá na frente. Ele olhou, pô, tem 100 mil no caixa agora, vou comprar um carro. Vai lá, tira 50, compra um carro e esqueceu que os boletos estão vencendo 30, 60, 90 dias depois. Não tira um prolabores. Né? Exatamente. Então, o imediatismo, né? O dinheiro do caixa não é teu, é do caixa. Exatamente. Então, a gente tem esse programa de imediatismo no Brasil, que não é só no Brasil, é no mundo, e isso tem que ser controlado. Mas, basicamente, é essa questão. Olhar sempre o caixa. O caixa te dá muito caminho. É o básico para a empresa pequena. Caixa é o coração, digamos assim. Para a empresa pequena, que quer virar média, é o caixa essencial. Esse controle que tem que ter diário, tem que estar contigo. Saber o quanto você pagar e receber. Depois, virou média, sim, daí tu vai botar pessoas qualificadas para começar a controlar melhor. E aí, por cima, daí tu vai profissionalizando a empresa aos poucos. Então, pessoal,
Nós estamos indo para as considerações finais. Eu acho que isso aqui foi uma das maiores aulas que eu tive, tanto de assessoria financeira quanto de história. Cara, foi uma pessoa com 50 anos de experiência numa área. Eu acho que poucas pessoas hoje têm isso. Pô, é muito É conhecimento, muito conhecimento. de experiência, né? Então, Mais experiência. vamos a algumas considerações finais. Se vocês quiserem falar alguma coisa, falar da empresa de vocês, aonde que o pessoal pode encontrar vocês. Eu sou a área comercial da empresa. O Cláudio vendia muito bem, agora sou eu. Então, Deixamos mais passou novos, o né? bastão, Já né? passou o bastão. então hoje a Schwann Consultoria, né, o Schwann leva o nome ao sobrenome, né, nosso sobrenome. Existe há quase em torno de 40 anos no mercado, certo? Né? Nós temos profissionais de todas as áreas para atuar no cliente. Então, a gente tem desde a área tributária, contábil, fiscal, financeira, na área produtiva, na área de estratégia comercial. Todas as áreas a gente consegue atender o cliente. Alguns são consultores associados, outros trabalham dentro conosco diariamente. E a gente criou agora um ecossistema para isso, né, para nós atender no nosso método, que é o Schwann 360. Hoje as empresas podem nos buscar e a gente consegue ter soluções para tudo que ela precisa, né? Se não for conosco interno, com nossos parceiros. Então, o que eu posso comentar? Hoje o nosso trabalho ele visa organizar a empresa e explorar ela melhor comercialmente. Essa estratégia comercial e visão de mercado que a gente passou muito aqui é o nosso diferencial no mercado, porque hoje nós temos muitas consultorias boas e qualificadas aqui na região que trabalham muito forte na área de controladoria e controles, e até em gestão estratégica. Mas a estratégia comercial, que é o nosso diferencial, esse é o feeling que o feeling e o ensinamento que o Clóvis traz há 50 anos, passando por todas essas empresas. Isso não é um método, existe um método, mas não só um método, né? É o sentir o mercado e criar estratégias. E também a arte do convencimento. Muitas vezes a gente tem que vender a ideia para os players parceiros nossos para conseguir ter sucesso. Porque às vezes o que tu quer, tu tem que saber como vender ela e como construir com o teu cliente, o teu fornecedor e amarrar todas as pontas. Essa é a nossa estratégia comercial e a nosso diferencial no mercado. Adriano, quer acrescentar alguma coisa? Não, só agradecer. Foi uma aula, com certeza eu vou colocar em prática muita coisa aqui e vou melhorar também Somos dois. meu fluxo de caixa, que eu aprendi que é o principal hoje. Então, nosso endereço é aqui na Santos Pedroso, na 241, aqui no Hamburgo, no bairro de Hamburgo Velho. A gente está com a nossa sede nova, né? Estamos nosso grande amigo aí nos ajudando a entregar uma sede bonita para nós, né? E tá ficando legal. Uma sede nova aí, estão com várias salas de reuniões, ambientes para descontrair também. O local é muito bom, fácil de estacionamento e acesso. Estão todos convidados para ir lá nos visitar, nos procurar. A gente também está agora com um braço financeiro muito forte na empresa, onde a gente consegue acessar linhas de crédito mais em conta para os nossos clientes e ajudar eles a fomentar o negócio. Então, tu está com uma dificuldade, não está conseguindo um crédito, a gente entende o teu problema, cria a solução e consegue ajudar a financiar o teu negócio para voltar a crescer, né? Mesmo quando tu está negativado ou não. Tá? Isso é bem importante. É claro que são trabalhos bem elaborados e existe toda uma preparação para isso, mas a gente consegue atender. E o Clóvis, a experiência dele com todos os problemas que tu já passou na vida, soluções que nunca me passaram na cabeça que ele consegue trazer e agregar. Então, quando a gente tem um problema, ele tem muita facilidade em resolver porque ele já passou por isso alguma vez na vida e ele sabe atalhar e o melhor caminho onde vai atingir da forma melhor, com qualidade, o resultado. Que a gente passou e que ainda vai Vai passar, passar ele sabe, muito, né? Exatamente. E muitas vezes ele me aconselha até na minha pessoa física e eu não acredito muitas vezes no passado, né? E aí depois eu tenho as consequências. Eu falei, te avisei, agora tem que dar um passo para trás que tu sabe dar. Então, eu realmente, quando ele me aconselha, eu procuro ouvir e seguir a risca, porque eu sei que É muita sabedoria, é muito tempo, né? a sabedoria é bem legal. Clóvis e Guilherme. Muito obrigado. Só para encerrar é o seguinte, hoje, isso é importantíssimo, hoje existe ferramentas jurídicas de salvaguardar passivos de empresa. A empresa não tem capacidade de pagar,
e então ela opta em buscar uma recuperação judicial. Sim. Isso é bem importante. Isso é muito, isso tá, vamos dizer o seguinte, é legal, né? É legal, e muitas empresas se utilizam isso. Só que quando a empresa chega nesse nível, é que tecnicamente, né, ela não tem mais capacidade de pagar o passado dela. Então ela tem que criar um mecanismo jurídico que protege ela para reduzir o passivo dela. A recuperação judicial hoje, na maioria das vezes, é uma ferramenta que as empresas utilizam e fazem isso para diminuir. Então, se uma empresa, por exemplo, deve 10 milhões e ela tem capacidade para pagar só 3, a recuperação judicial ela propicia a empresa a ter uma redução dessa dívida através de negociação. Uma assembleia de credores tem que aceitar. Então, isso hoje está muito usado. Muito em alta, né? Muito alto. Só que isso, quando tu faz uma recuperação judicial, tu resolve o assunto temporariamente, porque os vícios que causaram a empresa para chegar nessa situação não são corrigidos. Né? Então, tu só usa uma anestesia, né? E vai de novo. E vai, aí continua cortando o braço. Exatamente. Então, vamos dizer assim, então, muitas vezes, você tem que fazer isso, o cara está sob pressão, os bancos estão cobrando, enfim, o cara não emocionalmente não tá envolvido, moral baixa, tu acaba aceitando e não tem uma capacidade de poder absorver os reflexos disso. Eu sempre sugiro o seguinte, esse seria o último caso a se fazer. Então, todo trabalho que eu fiz na minha vida, né? Acho que acho que 2 empresas pediram a recuperação judicial, né? Nesse período todo, mas foi em épocas que era bem diferente que de hoje, né? Concordata branca. Né? Então, a nossa recomendação, eu sempre digo o seguinte: vamos gerir o passivo. Se puder evitar a Isso, recuperação. já tem um custo operacional muito caro, né? Jurídico, enfim, né? Só que vamos evitar, porque a forma de negociar é a mesma, só que em ambientes um pouco mais complexos, mais não tão flexíveis, né, de negociação, mas nesse processo de negociação, tu começa a identificar os gargalos onde a empresa está deixando de gerar o resultado. E muitas vezes na recuperação judicial, ele prepara a recuperação judicial sem corrigir o passado. E a empresa não sai da recuperação, ela paga as dívidas, mas ela morre. Ela morre. A grande maioria das empresas usa a recuperação judicial para pagar a dívida e no final ela acaba inexistindo ou fechando. Né? Ou tu vende ela. Porque ela continua nos erros, né? Isso. Ela continua mantendo então, isso. O que a gente aconselha? Não que o artifício da recuperação judicial é bom ou ruim, mas nós buscamos sempre tentar resolver de forma negocial administrativa, usando o jurídico como apoio, porque temos que amarrar os laços das negociações, certo? Para evitar o atrito. No momento que tu entra em recuperação judicial sem um plano bem definido, não de pagamento de credores, mas estratégico, tu acaba geralmente aumentando o teu custo de compra de matéria-prima, porque o fornecedor tem medo de te vender e acaba botando um coeficiente a mais, eu chamo coeficiente de cagaço, para fazer isso. E isso a gente viu muito aqui no Vale do Sino com as empresas que entraram. E acaba que tu fica ineficiente, porque tu aumenta o teu custo. Porque todo mundo aumenta 1, 2, 3, 4, até 5. Teve casos de 10% mais caro, porque a gente participou do outro lado e a gente via o nosso cliente botando esse coeficiente. E o pessoal tendo que pagar porque era quem podia fornecer. Então a gente tenta evitar a recuperação, mas em casos muito estratégicos e que precisa, sim, deve ser feito, mas de forma organizada e estratégica. Eu participei já de algumas e a única que eu recomendei que fizesse, de fato, outras eu participei já quando já estavam dentro, foi um cliente específico, porque ele tinha um ativo que pagava toda a dívida e ele não conseguia vender de forma tradicional. Então nós entramos na recuperação com o ativo vendido, realizamos o ativo e quitamos a dívida, e ele sanou as trabalhistas e sanou os fornecedores. Então foi a única vez que a gente optou em fazer de forma estratégica, porque nós já tínhamos uma solução.
Então muita gente usa esse subterfúgio hoje para resolver o problema, mas resolve o problema de dívidas, não o problema da operação, né? Então é só isso que o Clóvis quer comentar. Então, Clóvis e Guilherme, na verdade, senhor Clóvis, né? E Guilherme, muito obrigado por compartilharem com a gente mais de 5 décadas de sabedoria. Então, foi, cara... É curso hoje. Assim, foi um curso. Eu podia fazer um workshop aqui e garanto que vocês tinham muito mais coisa para falar, mas o tempo ele é meio curto, né? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado de verdade, assim, tô impressionado de verdade, não achei que ia ser tão impactante para nós. E, pessoal, comentem aqui qual a história aí que vocês acharam mais interessante e contem também um pouco da história de vocês. Se você tiver alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários, que depois eu vou fazer a pergunta para o Guilherme aqui e boto a resposta no próprio Instagram. Pessoal, muito obrigado por assistir mais um episódio do Becast e até a próxima.